E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Ice Talks. Como vocês podem ver, a gente está aqui quebrando todos os protocolos, a mesa tá cheia. Isso que vocês estão vendo na mesa não são bíblias, são álbuns de foto, porque como vocês estão lendo pelo título, hoje o nosso bate-papo ele é especial. Nós prometemos, né, Dani? E a gente cumpre as nossas promessas. Exatamente. A gente está aqui para falar sobre acampamento e nada melhor do que trazer diversas pessoas que têm muitas histórias engraçadas, histórias dos primeiros acampamentos que aconteceram aqui da nossa igreja. E hoje eu tô aqui com o meu parceiro aqui representando como entrevistador, o Dani. Dani, acho que nem dá para eu te alcançar, mas... E aí, você tá bem? Tô bem. É uma honra estar aqui com todo esse pessoal, né? Tenho certeza que a gente vai ter muitas histórias aí para contar de acampamento e eu tô feliz de estar aqui. E veio e ficou, né? Veio como entrevistador e agora é oficial. Oficial. Agora é oficial. Isso aí foi promovido. Foi promovido, então vamos aproveitar aqui esse momento. Como a gente está aqui com a câmera já, tá mostrando um dos nossos participantes, eu queria que todos os nossos convidados se apresentassem e falassem qual foi o primeiro acampamento da nossa igreja que você participou. O ano. Pode ser o ano, se lembrar do sítio, fala. Bom, sou o Denner. Estou na igreja aí já faz mais de 20 anos e desde o primeiro que eu participei aí em 2004 foi o acampamento da Dona Glória, que acho que foi em Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires. Foi um marco ali para mim, foi um divisor de águas ali. Desde então eu falei, não perco mais nenhum. Foi muito bom. Legal, vamos pro outro lado da mesa agora, os nossos outros três. Tem mais 3 pessoas ali do outro lado. Pode cortar, diretor, vamos lá. Vamos lá, pode começar, vai, você. Bom, eu sou a Vanessa, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui e compartilhar aí, né, dessas aventuras. E meu primeiro acampamento foi em Cotia, em 94, foi o acampamento das freiras, foi bem legal. Já tem bastante história que a gente ouviu aí. 1994, tem muita história para contar. Vamos lá, pode se apresentar, Kelly. Bom, meu nome é Kelly. O meu primeiro acampamento foi em 1992, que foi o primeiro acampamento que nós fizemos. Então, eu estou desde o primeiro acampamento, né? Desde a primeira edição. E onde que de foi? Acampamento. Foi em Cananéia. Na casa do irmão Verício e da irmã Josefina. A irmã Josefina, ela é irmã da Isilda, do Walter. Ah, legal. Então, foi na casa deles, né? Eles cederam a casa deles, né? Para nós estarmos lá. E era uma casa pequena. Era um quarto, sala e cozinha, mas os cômodos pequenos. E nós estávamos em 36 pessoas. Nossa. Numa casa... Tá, já vamos entrar nesse... Tem bastante história aí. Didi, você já se entregou qual foi seu primeiro acampamento, mas se apresenta mesmo assim. Bom, meu nome é Edilson, conhecido como Didi. Eu, junto com a Kelly, participamos do primeiro acampamento, que foi em 92, em Cananéia. Muitas histórias, o pastor Décio e Elinir eram os líderes dos jovens. Muitas histórias, participamos dos acampadentros também no 245, para quem ainda... Que legal. Então, muita história para ser contada de 30 e poucos anos de acampamento. Bastante coisa, né? Bastante. Nossa, muita coisa. E assim, a gente teve a ideia de trazer esse episódio, pessoal, porque tirando os convidados que não são daqui da nossa igreja, mas até o Ricardo, que não é mais da nossa igreja, mas veio, citou o nosso acampamento. Foi unânime. Todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja vieram aqui no podcast e falaram sobre acampamento. E como o acampamento foi um divisor de águas em todos os sentidos. No lado espiritual, também no lado de fazer amizades, histórias. Então a gente falou, poxa, prometemos, estamos aqui para cumprir. Mas vamos começar do primeiro. Temos aqui 2 convidados que estiveram lá na primeira edição. Conta um pouco pra gente, porque hoje é muito comum, toda igreja faz acampamento, retiro, né? Mas naquela época, imagino que talvez não fosse algo assim que todas as igrejas faziam. Como que foi esse primeiro, de onde surgiu? Vocês sabem de como surgiu essa ideia? Talvez a Ké, por ser filha do pastor, saiba aí. Mas antigamente, antes de ter os acampamentos, o Didi comentou sobre os acampamentos, como que era feito essa parte do retiro espiritual antigamente? No acampamento? Como antes do acampamento era um acampamento? Conta um pouco pra gente como que surgiu esse primeiro acampamento da nossa igreja.
Então, antes de surgir, o acampamento, na verdade, ele foi dos jovens. Acampamento de jovens. Foi no feriado de Páscoa, em abril. Uhum. E antes disso, acontecia os acampadentros, que era para toda igreja. Então, acontecia também no carnaval, né? E só que aí nós passávamos o dia, então nós chegávamos para o café da manhã, aí depois tinha a programação da manhã, almoço, programação da tarde, jantar e culto. Então, todos os dias de carnaval era dessa forma. Lá na nossa primeira igreja, no 245, né? Antes do 263 e bem antes da gente vir para cá. Isso lá para 1980, nessa época. Então, nós passamos o dia da igreja. E aí, em 92, os meus pais, né, o pastor Décio e a irmã Helenir, eles eram os líderes de jovens. E aí surgiu esse desejo de fazer um acampamento, porque, como eu disse, a irmã Josefina, né, e o irmão Verício, né? Verício, eles tinham essa casa em Cananéia. E aí eles falaram, vocês não querem ir com os jovens para lá, para passar um feriado, né, fazer um acampamento, tudo? E aí meus pais super toparam, e os jovens, lógico, super toparam. Imagina. Porque foi uma aventura, né? Além da parte espiritual, que realmente foi arrebatadora, foi assim, uma bênção, porque as nossas vigílias todas eram ao ar livre, porque a casa era muito pequena. Então, nós ocupávamos uma varanda. Ah, aquelas fotos, já vou dar spoiler, tinha umas fotos parecia até um casamento, assim, que tinha várias cadeirinhas lá fora. Então, Era não, desse ou aí não? foi no 2. Aí foi em entendi. Ibiúna, no ano Legal. seguinte, né? Que também foi na casa da irmã Sônia, que era uma irmã daqui da igreja, e ela também, gentilmente, cedeu o sítio dela para nós fazermos. Então, assim, era bem precário as condições, né? Tanto é que nós levamos nesse primeiro acampamento em Cananéia a mãe do Didi, a irmã Maria Helena. Ela foi, então ela, minha mãe e a irmã Josefina, elas faziam uma parte de alimentação para nós. Era totalmente tudo organizado Tudo. pelo E pessoal lá da não tinha igreja. nada próximo, nós tivemos que levar, já pensar nos 4 dias, alimentação para 36 pessoas por 4 dias. Né? Então, tinha que levar tudo, não podia esquecer nada, porque a cidade era longe, nós estávamos de ônibus, não tinha como ficar se locomovendo no local. Sim. Né? Então, as meninas dormiram dentro da casa, entre a sala e o quarto. Bom, eu e mais 2 amigas minhas na época, nós dormimos num colchãozinho, sabe aquele colchãozinho que é casca de ovo? Nossa. Que é bem fininho? Nossa. De espuma ainda. De espuma. Meu Então, nós Deus. dormimos em 3 num colchãozinho daquele. Então, era uma Nossa. cabeça pra cá, outra cabeça pra cá, outra cabeça pra cá, e grudadas. Uma no sofá, 2 na cama. Lá Então, assim, era uma na cabeça da outra, literalmente. E meu pai e o irmão Verício, eles dormiram na varanda, do lado de fora da casa, E os meninos? em barraca. Ou seja, o primeiro acampamento da igreja foi acampamento Literalmente. mesmo. Foi acampamento raiz. Literalmente Raiz. foi barraca. Barraca mesmo. Barraca, Aquelas... você não tinha estrutura nenhuma. Nós dormimos com o esgoto a céu aberto, né, atrás da barraca. Todo o esgoto do banheiro passava atrás da nossa barraca. Nossa. Então, quer dizer, aí à noite, os cultos eram numa varanda que era, acho que a largura mais ou menos da área do Menor, púlpito. menor. Não tinha nada, não tinha estrutura. Era um quarto, No chão. sala, cozinha, um banheiro para 36 pessoas. Nossa. É o que eu falei para Kelly. A Pra gente tomar banho. Meu Deus. 36 pessoas 36 para um banheiro. É fila. É. É Um fila. banheiro para 36 É o que eu pessoas. falei pra Kelly, nós saímos do Estoril pra Bora Bora. Porque isso do que mesmo. era, Não, realmente. não tinha nada. Era A gente ainda vai terrível. chegar no nível que tá o nosso Pra quem acampamento veio hoje. Pra de quem hoje. nunca foi, vocês vão ouvir um pouquinho do nível que nós estamos hoje. Mas, meu Deus, Não, nós 36 hoje- pessoas em um banheiro. Hoje o pessoal, a gente fala os jovens, né? Mas hoje o pessoal tá no lucro, porque o que nós passamos do primeiro, a gente fala do primeiro, porque depois teve os outros que foi um pouquinho melhor. É. Mas esse Mais primeiro ou foi um menos. marco que o ônibus quebrou, né? Porque é o seguinte, nós tínhamos que juntar tudo, né? Na época, a maioria dos jovens estudavam, né? Faziam estágios de faculdade. Então, assim, o salário era muito precário, né? Muito Sim. pouco. Então, nós tínhamos que fazer coisas que coubessem no bolso de todos, para todos poderem ir. Desde né? comida até o Desde ônibus, comida, ônibus, tudo. Então, bom, beleza. A casa nós tínhamos de graça, né? Então, nós tínhamos que nos preocupar com a parte de alimentação, né? A parte financeira para alimentação Uhum. e a parte financeira para o ônibus. Então, tinha que ser tudo do mais barato. E aí, veio para mim a incumbência de procurar um ônibus.
E na época, né, não tinha internet. Então fomos aonde? Páginas Nossa. amarelas, tal, Nossa, indicação, tal. E aí tinha um rapaz que ele tinha um ônibus, né? Ele morava aqui mais ou menos próximo, ali, um bairro próximo aqui, então não vinha de muito longe, então isso já o custo ficava melhor. E aí era um ônibus não muito novo. Imagina o ônibus. Muito dinheiro, um bom ônibus. Pouco dinheiro, um ônibus mais inferior. E aí veio esse ônibus bem inferior, né? Mas coube as 36 pessoas no ônibus, né? Um ônibus grande e tal. E na ida foi tudo bem. Na volta... Sempre na volta, né? Impressionante. É pra testar mesmo. Você tá com fé mesmo. Na volta, né? Todos cansados, tudo. E nós já, né? Alguns dormindo, cochilando no ônibus e tal. De repente, o pneu do ônibus estourou. Nossa. Foi uma barulheira. Meu Deus. É. Não, foi um barulho. E todo mundo acordou achando que, né? Cheguei no céu. Porque foi triste. Nós tivemos que ficar parados na estrada, aquele trânsito de volta de feriado. Então, assim, eram os farofeiros mesmo, né? Essa era a explicação. Mas aí eu pergunto, marcou? Marcou demais. Marcou demais. As brincadeiras, né, Didi? Vixe, as brincadeiras. O que organizava as brincadeiras? Porque assim, hoje em dia é fácil. Você joga na internet, tem uma penca de igreja que já fez, você escolhe a brincadeira que você quer puxar. Exatamente. Agora, e naquela época? A brincadeira principal, qual que era? Era a dança das cadeiras. Boa, Dança legal. das cadeiras em cima na grama. Que mais? Cabo de Cabo guerra. de guerra. É, Dança da cadeira. Aí, o que era tinha a premiação? muito mais. Pro primeiro lugar, um troféu abacaxi. Aí a gente pegou um abacaxi, que era do café da manhã do dia seguinte, e premiamos o ganhador da dança das cadeiras. O troféu abacaxi. Eu vou ver se eu achar as fotos. Que A legal. gente coloca aí umas fotos pro pessoal ver, porque é bem bacana. Foi Que bem legal. bacana. Mas E na marca, parte né? espiritual? Na questão de parte espiritual, nós tivemos uma boa referência do pastor Décio e Elenir, porque eles sempre foram muito, não digo rigorosos, mas sempre foram um exemplo para a gente em questão de acampamento. Então, assim, até hoje, se você pegar do primeiro e pegar do acampamento até o último, a gente sempre teve uma regularidade, o foco era sempre questão espiritual. Sim. Sim. Então, a questão espiritual dos acampamentos era sempre o nosso foco, né? Sempre Sim. foi o foco, então era muito bom. Então, assim, foi bom porque, assim, a gente saiu dos acampa dentro, que era dentro da igreja, que naquele comentou, de 4 dias dentro da igreja, então a gente já saiu com uma referência de como teria que ser os acampamentos, que o foco é a parte espiritual. As brincadeiras, essas coisas, eram em segundo plano, mas a parte espiritual, mesmo sendo no primeiro, que foi um lugar bem precário, a parte espiritual foi muito, Deus usava muito, Sim. Deus falava muito, a gente era muito abençoado. Questão de hoje, os recursos que vocês têm hoje, que nós Sim. temos hoje, nem chegava aos pés. Era um violão. Imagina. Era um violão, isso há 33 anos atrás. 33 anos. Era um violão, você nem podia carregar nada, né? Hoje em dia... Porque o ônibus não tinha, era longe. O ônibus, você não podia carregar muita coisa, então foi o quê? Só um violão que levou? Então, quer dizer, os louvores eram como se fosse um luau, porque aqui naquele comentou, era tudo ao ar livre, porque a gente não tinha espaço. A gente chegou a fazer um luau lá, né? Que era a casa, para vocês terem uma ideia, a casa era um terreno grande, gramado na frente, a casa no fundo, do lado era mato, do outro lado era mato, atrás era mato, na frente era mato, só tinha nós naquele lugar, né? Só nós, só tinha nós. Que nós falamos, era tudo precário, tudo. Então, assim, e Deus falava muito com a gente da mesma forma, mesmo Sim, porque Deus ele não escolhe o lugar, né? Claro. E hoje a gente tem os recursos tecnológicos que se levam em acampamento, mas na época aí, e Deus honrava muito o que a gente fazia lá na época. Nosso esforço, né? Eu acho que é muito do que o Didi falou, né? É uma coisa que vem desde esse primeiro, continua sendo o foco, Sim. A parte espiritual. Se vai estar chovendo, que já tivemos acampamento com chuva, depois separa as fotos aí pra gente das brincadeiras na lama, mas assim, o foco sempre foi a parte espiritual, continua, né, sendo, então, poxa, que legal ouvir essa primeira história, mas teve alguma história desse primeiro acampamento que marcou, no sentido, tipo assim, olha, eu penso naquele primeiro acampamento, me vem essa história assim na minha cabeça. A gente indo pra praia. A praia era muito longe, né? Pera, vocês estavam lá e vocês falaram, vamos pra praia. Porque aí o que acontece? Teve um dia que nós acordamos, tomamos café e falou, vamos conhecer a praia. Por quê?
Na época, tinha alguns jovens no grupo que nunca tinham ido pra praia. Nossa. Então, foi uma oportunidade também deles conhecerem a praia. Só que, assim, a praia era muito longe. Era, tipo, o quê? Uns 2, 3 quilômetros da casa. Nossa. E, detalhe, era de areia. Não tinha rua asfaltada. Vocês foram a pé. Nós fomos a pé, na areia, no meio do mato. Porque era mato dos dois lados, eram só terrenos, e a estrada em areia, até chegar na praia. Então, nós fomos todos, né? Aí foi os farofeiros mesmo. E aí nós chegamos, só que aí chegou na praia, não tinha sentar na cadeirinha, guarda-sol, porque não ia ter isso para todos, né? Todos poderem. Então, era cada um sentar na areia, aí levamos bola para jogar, né? Entrava assim no mar. Aí meu pai também tinha medo, então ele falava, gente, é só molhar o pé, porque Claro. né, era assim, super perigoso, quero Muita gente entrar. ainda pra... Administrar, né? Então, mas assim, a gente passou um dia assim na praia, aí nós voltamos para casa a pé, depois de um dia de praia, Meu 2, Deus. 3 quilômetros É. a pé na areia. E à né? noite, vigília. A noite, mas tipo isso, a noite era culto, Ah, mas né? jovem, tá todo mundo... Não, a jovem né? não tem É, essa. Não. Mas aí meu pai, minha mãe, né? Os outros Ah, irmãos estão. Imagina um banheiro pra todo esse povo. Exato. Nossa, eu tô Verdade, imaginando é isso, verdade, chegando isso é com verdade. aquela areia misturada Lavar os da pés. praia com areia da terra. Não, ficava todo mundo lá fora, na parte de gramada da casa, que era na frente, né? Ficava todo mundo lá, aí entrava primeiro as meninas pra tomar banho, depois os meninos. Ah, com certeza teve menino que meteu o louco e não tomou Não, porque banho. tinha um chuveiro lá fora, Ah, e aí mangueirinha. alguns já 36, iam areia lá fora, né? 36 pessoas. Sim. É, mas Eu era... conheço vários aqui É, de hoje em dia exato. que A gente queria tem essa meter história, o né? louco. É. Ia falar, tomei. Tomei. Não tinha como, assim. A gente voltava de areia até Nem acabar. Mas Imagino, né? independente desses perrengues, assim, eu acredito que acampamento, pelo menos nos 2 que eu fui, parte espiritual é diferente. No acampamento. Verdade, você foi só 2, né? Inclusive... Acho que na hora que você falou página amarela, o Daniel, ele tava imaginando, É, eu não- post-it? eu tava- Que isso? Inclusive, o que fez eu vim pra igreja foi o acampamento de 2019. Foi Olha depois do isso, acampamento, eu então, nem sabia. E É, foi- calhou de Eu acho você que foi em vir aqui. 2020, não foi? É, Último acho que foi acampamento. 20, foi 20. É, foi Isso o último depois- antes da pandemia, pandemia. o seu, né? Foi. Pandemia, é. Foi o último. Verdade, Foi Dani. o último e foi o primeiro Primeiro que você pra mim foi. entrar na igreja. Aí já imagino também você, tipo, cheguei ansioso pro Nossa, próximo. eu tava muito pá, ansioso pro pandemia. próximo, aí já parou. Fiquei... Esse primeiro acampamento foi legal, que é o seguinte: hoje em dia, se você olhar aqui, todo mundo tem um celular na mão. Então você tira foto, você filma. Lá o pastor Décio levou uma câmera, que era aquelas câmeras que ele colocava no ombro, né? Era VHS, acho que o pessoal muitos aqui nem Sei, sabe o que é sim, VHS, sim. né? Então, quer dizer, aí nós pegamos uma balsa, balsa. Nossa, Nossa, É. então tinha tipo, muita história. Os Muito farofeiros, acampamento se tivesse raiz. filmado, seria o... Foi um filme. Porque Foi nós o tivemos que filme. pegar a balsa, porque Cananéia é uma ilha, né? Sim, Então, sim. quer dizer, nós pegamos balsa ainda. Nossa. Nossa, foi... Mas que legal. Quem participou desse, que são os Não remanescentes, esquece. são poucos remanescentes que tem na igreja que participou do primeiro. E aí, pelo que eu tava me apegando pelas datas aqui. Então, aí você foi em 94 o primeiro. 94. E aí teve o de 93 que você comentou que também foi uma pessoa que cedeu o sítio. Foi. Qual foi o primeiro que vocês realmente falaram assim, poxa, alugaram um lugar, já tipo assim... Foi mais estruturado. 94. 94 o primeiro. Então vamos pra história do Davan? Conhecer um 94. pouquinho como foi. Porque assim, eu tava ouvindo umas histórias aqui dos bastidores e até falei, não continua contando, que eu quero que vocês contem Pegar a nossa pra reação cenar mesmo, assim, né? ao vivo. Aí reação. só um parênteses. 93, nós fizemos 2 vezes. Foi no mesmo lugar, na casa da irmã Sônia. Então foi no começo do ano 1, porque era final de semana. Então nós Entendi. não fizemos feriado prolongado, Entendi. justamente por isso. Aham. Porque como nós já tínhamos sofrido em 92, 4 dias, né, Sim. num perrengue, e aí nós fomos para uma outra casa também, que era mais ou menos o mesmo estilo, só que eram 2 quartos. Então já melhorou, né? Mas aí as meninas dividiram em 2 quartos e os meninos dormiam na sala. Então, assim, à noite, quando a gente foi fazer serenata, só para antes a gente chegar no Davan, porque Aham. essa história foi legal. Ah, pode contar. Então, o que Vontade. aconteceu? Os meninos estavam na sala. E as 2 portas dos quartos davam para a sala. Então, as meninas não podiam sair para fazer serenata, porque ia Uhum. passar pelo quarto dos meninos. Aham. Então, o que a gente fez? Nós saímos pela janela. Então, nós pulamos a janela, demos a volta e viemos na sala fazer a serenata. Nossa, que... E na volta, a gente tinha que ir correndo, porque tinha aquela mania dos meninos sair correndo para pegar as meninas, e ficava
né, correndo, era uma loucura. E aí, pra eles não virem correndo e ficar assim, porque aí eles ficavam seguindo a gente pra fora, e tinha que sair toda pra resgatar aquela que ficou. Então tinha uns negócios desses. Aí a gente já deixou um banquinho, minha mãe ficava segurando o banquinho pra gente pular no banquinho e pular pela janela. Pulava o banquinho e pulava pela janela. Aí teve uma menina que pulou o banquinho e caiu pela janela. Aí acabou, né? Aí o silêncio, que todo mundo... Silêncio, tá? Aquela coisa de serenata. Aí Aí já acabou, porque aí foi só risada. Ainda então... mais com você lá, né? É. Exatamente, Nossa. exatamente. Aqui é tipo assim, eu vou falar por mim. Se eu dou uma tropeçada é na o frente suficiente. dela, primeiro ela vai rir, aí depois ela se dá. Machucou, Gabriel? Primeira Mas risada, assim, né? até uma pergunta legal que eu tinha pra fazer sobre a serenata. Ela desde o primeiro acampamento já teve serenata? Foi. Já era um costume do acampar dentro? Não. Acampar dentro, não. Surgiu no Surgiu primeiro no primeiro acampamento mesmo. Foi no primeiro acampamento. E foi quando nós fizemos aquela música que depois nós cantamos várias vezes. Tibum, tibum. Não, essa daí foi já no segundo. Foi da Aquarela. Numa folha qualquer lá, tá. né? Ah, já vem de antes, então, a mania Essa de daí- vocês repetirem serenata? Já Não vem- é de hoje. Não é de hoje. Ah, A gente já... entendi. Só segue a tradição. Ah, só segue a continuou, então. É, Entendi. Até hoje. Entendi. Só muda as datas. Então, quando a gente não tem tempo de fazer, a gente usa uma que já Entendi. foi. Aí faz Tá uma, bom. dura uns 5 anos, Tipo, aí troca. vai mudando. Entendi, É. entendi. Aí nós temos 2 em 93, aí nós fomos pra essa de 94, que foi a estreia da Van, que foi assim já uma grande estreia. Já. Nós melhoramos, nós saímos das casas dos irmãos e fomos para outros lugares que era não necessariamente... Você já ajudava na parte da organização nesse... Já ajudava. Nós tínhamos... Até eu trouxe foto de quando começou o grupo Luz de Cristo. Legal, enquanto Né? a Van conta depois, se você quiser separando algumas fotos pra mostrar pra gente, fica à vontade. Tá, porque aí só para vocês Claro. entenderem, né? O meu pai e minha mãe, eles eram os líderes do grupo, né? Antes disso, nós tivemos outros líderes e tal, mas acho que foi em 92, 91, se eu não me engano, né? Que eles assumiram a liderança dos jovens. E aí nós tivemos um culto, né? Onde foi o que nós chamávamos Unijovem. O nome do nosso grupo de jovens era Unijovem, que era União Jovem. Uhum. E no qual eu era presidente. Eu esqueci, eu podia ter trazido. Eu tenho até hoje a folha que nós fizemos a separação de cargos. O decreto. Exatamente. O Didi era o tesoureiro. Então era eu presidente, o Didi tesoureiro e acho que o Van secretário. Era alguma coisa assim. Eu tenho essa folha separada. Então nós éramos a Unijovem. Aí depois tinha a COP, que era a Comissão Organizadora de Programas Evangelísticos. Meu Deus. Né? Então, dentro da Unijovem, tinha a COP, que era onde nós trabalhávamos, que essa era a comissão organizadora. Então, Entendi. esses acampamentos, então, como eu era a presidente da Unijovem, da COP, então eu que ia atrás desses lugares. Mas, assim, os lugares eles não eram excelentes porque nós não tínhamos condições financeiras. Então, a gente fazia de acordo com o que nós podíamos pagar. Sim. Né? Então, a gente enfrentou algumas dificuldades. Que a Van vai contar a primeira experiência dela. Então, Van, mas uma pergunta antes. Você não fazia parte dos outros acampamentos por questão de idade? Você não era do grupo de jovens? Ou porque você chegou na igreja em 94? Não. Eu cheguei na igreja com 12 anos. Uhum. Então ainda não tinha grupo de adolescente. Como a Kelly falou, tinham 36 jovens, né? É. E adolescente era 1 ou 2, e não era classificado ainda com essa diferença, né? Como é hoje. Sim. Adolescente, jovem e tudo mais. E aí eu tava meio perdida, e aí falaram, não. Aí o Vanderlei falou, Vanessa, vem, participa com a gente dos jovens. Aí eu comecei a ir, a frequentar. E eu já sabia dessa fama do acampamento. E aí eu já fiquei sabendo que ia ter o acampamento dos jovens e que dessa vez seria diferente. Não seria mais na casa de alguém, mas que o pessoal já estava procurando um lugar para ir, né? E eu tinha 12 anos, nunca tinha ido no acampamento, mas já sabia da fama. Aí eu fiquei super empolgada, como a maioria dos jovens, assim, né, para participar do primeiro. E aí foi quando a gente ficou sabendo que foi separado num convento de freiras. Nossa. Não, que mas era um lugar. como? A gente foi. Como? A escolha foi... Até eu tinha achado estranho, que eu falei, gente, Mas não é acampamento. evangélico? Evangélico, vamos num Mudaram, convento assim? de freira. Mas é o que a Kelly falou, procurava o que era mais em conta, Entendi. o que cabia
o que dava. E para vocês verem, né? Tanto que era o que dava que a gente foi parar num convento de Não, freira, eu né? fico imaginando como que elas abriam o convento para receber um acampamento igreja evangélico. evangélica. Acho que a Kelly até pode falar melhor como que vocês acharam É. esse acampamento, né? Que é porque eu, como era muito nova, eu ajudava na serenata, Uhum. em algumas brincadeiras. Eu lembro que a gente se reunia antes do acampamento, a gente se reunia tipo numa quarta-feira à noite, tipo 2, 3 quartas-feiras, só para escrever as serenatas. Nossa. Era assim, Nossa, era feito com planejamento. Era muito planejamento. Era A levado gente sério. ficava horas escrevendo, eu reunia 4, 5, 7 meninas, e era sério, a gente brigava. Não, fica quieta, vamos começar, vamos fazer a letra. É. E o ritmo. Os Queria meninos achar sempre um- se davam melhor porque eles sempre foram mais da música. É. E as meninas ficavam mais só tentando pegar o ritmo da serenata. Da né? serenata. Tanto é que aqui, ó, também era tão planejado que nós temos até faixa. Não, Vai lá estar pros aparecendo meninos. aí para esse vocês, foi meu ó. primeiro acampamento. Aos chuchuzinhos. A gente fez pros meninos. 2 dias cheios de luz. Nossa, esse deitado aí é o Dé? Então, não, é o Júlio César. Ah, Mas era aqui, ó, aos chuchuzinhos, emoção pra valer, 2 dias cheios de luz com vocês e com Jesus. muito bom. E aqui também tem as meninas com a Nós faixa queríamos também. fazer uma mas é a surpresa pra faixa eles. Que nós fizemos pros meninos. Entendi. Uma surpresa e tal. Vai estar aparecendo aí as fotos para vocês, pessoal. Foi muito legal esse Que acampamento. legal. Esse foi o de 94. Foi de 94, mas teve até No uma convento. situação que foi muito engraçada, porque nesse acampamento, ao contrário da muvuca que a Kelly comentou, que todo mundo ficava junto, lá não, lá no convento era separado. Então era um box para cada um. Então tinha o lado dos meninos, das meninas, e tinha um box que ficava uma caminha de solteiro e um criado mudo. E uma cortininha que fechava. Ah, era E- com cortina? com cortininha. Então, era assim, um galpão, todo de madeira. Eu lembro que era tudo de madeira marrom, assim, escura. Era até meio fúnebre, assim. Nossa. E a gente entrava, só via o barulho, assim, dos tacos, sabe? Da gente dormindo. E aí tinha cada uma num box. E as Todas meninas de morriam de medo, tipo, Nossa, meu... imagina. eu imagino. Eu só sei que de uma caminha, Imagina. cada menina foi se juntando com a outra pra dormir junto. Com Ah, medo. Pensa, já dormia antes no colchão lá. É, menino, agora- quem quer dormir numa cama? Não, e né? assim, Tem acho até que cone, uma cama- cortina, é. Tinha horário, né? Que acho que 10 Tinha. horas tinha que estar todo mundo deitado. E as freiras... As, O que que as freiras as freiras falavam? estavam lá. Já são 3 horas da matina. Elas assim, a gente não podia fazer nada. A gente Caramba, ficava no imagina. Ia ser bizarro, parecia uma Caramba, freira velho. 10 horas eu da ficaria noite. com medo. É por isso velho. que eu eu ficaria com medo. Por que você acha que as meninas se juntaram pra dormir juntas? com Porque certeza. eu mesmo. Não, elas Mas ficavam, assim, elas ficavam... Elas ficavam lá todo tempo, assim. Elas moravam lá. Elas moravam. É E elas que ela- vigiavam também a gente, porque imagina, Entendi. um bando de jovens, Sim. embora É. ainda estava na direção da Elenir e do Pastor Décio, sempre teve uma organização muito boa. Entendi. Mas jovem é jovem, então a gente dava naquela, né, É. emoção, dava A risada, bagunça, o É. barulho, tudo, né? acha graça. Uhum. E as freiras meio que controlando tudo, né? Nossa. Tinha Mas os o horários. engraçado foi essa situação. E às vezes a gente subia assim no criado mudo, porque era o box, ele era baixo. Sim. Então a gente subia e conseguia olhar a amiguinha do outro lado, sabe? Nossa, que legal. Então, assim, a gente subiu o nível do acampamento, mas a gente foi para as freiras É. primeiro, né? Primeiro a gente teve que passar pelas freiras pra depois chegar em. Onde E tava, nesse né? acampamento, questão, tipo assim, de comida, eram elas que faziam também? Eram. Ou então já tirou um peso Já da tirou- parte da então, organização também, Foi né? aí que a gente fez essa opção. Começou a melhorar, né? Né? Que aí a gente já procurou um lugar, porque era muito difícil essa parte da alimentação. Porque aquilo que eu te falei, a gente já tinha que fazer um planejamento para todos os dias levar. Então a gente levava sacos de batata, caixas e caixas de leite. Então, assim, era muita coisa. E é muita né? comida também. É. Então, Muita sempre, comida. com certeza, Programar. alguém acabava perdendo um culto pra ir lá ajudar a fazer comida, né? Então, aí no caso, a minha mãe, né, e a Uhum. irmã Sônia, elas ajudavam a irmã Maria Helena. Aí depois a gente levou a irmã Lídia também, né, que era uma irmã também aqui da igreja, que ela também ajudou nessa parte de alimentação. Entendi. Mas era difícil, porque elas também não eram tão novas, né? Sim. Sim. Na época a irmã Maria Helena já tinha uns 60 e poucos anos quando ela ajudou a Uhum. gente, né? Então, pensa, ela dormia tarde, acordava cedo para fazer o café da manhã, almoço, jantar, Sim, café Era da tarde. puxado. Era puxado. E aí, por isso, nós procuramos um outro lugar, né, onde já tivesse alimentação. E aí, daí pra frente, aí depois, no ano de 2000, nós voltamos para alugar a casa, porque aí começou a ficar muito caro. E aí, nós também, era um pastor, amigo do Heraldo, que ele tinha uma casa em Atibaia. Atibaia. Atibaia.
Aí nós fizemos Mais lá, perto também, né? mais perto, Começou a facilitar mais. bastante. E Mas aí também era casa ainda. era casa. Também teve todo o Mas sistema era de... casa com mais alimentação. quartos, Mais como que estrutura. era? A gente dormiu na sala. É. Não era... É. Nós dormimos... Na ali sala. também já foi um acampamento raiz, porque os É. meninos dormiram em outra casa. Num puxadinho num que puxadinho, tinha. e a gente dormiu numas uma do lado da outra, É, não uma foi? do lado da outra, os colchões no chão e uma do lado da outra. Levava E aí as colchão. meninas mais novas, né, que estavam começando no Sim. acampamento, aí nós cedemos o quarto para elas. E nós que já éramos mais veteranas, vamos dizer, né? Dava, né? Bem, Sobrava, né? Mas Um pouco mais veteranas. nesses das freiras, como que funcionavam os cultos? Os cultos vocês como Tinha vocês uma faziam? sala de... Eu lembro que tinha... Acho que era uma sala de estudo delas, que tinha É. até uma lousa. E ali a gente fazia os cultos. Eu lembro cultos. que os cultos eram feitos ali naquela salinha. Então era de manhã estudo, emendava com culto, É. porque era no mesmo espaço, né, Ké? Não tinha pra onde Não ir. tinha Era Elas pra onde faziam ir. os estudos lá no enquanto Era vocês uma estavam sala, lá? como se fosse uma sala de estudo. Elas não participavam, Não, mas elas não, ficavam elas deixavam a gente à sondando vontade, um é. Só pouquinho. dividir, elas só estavam É, Mas dividindo elas o deixavam lugar. a gente à vontade. É. Que bom, Elas estavam lá fazendo a nossa alimentação. Entendi. que bom. Né, mas... Mas foi muito engraçado, porque no final, antes de ir embora, Essa todos parte nós foi- nos reunimos para cantar para as freiras. Aí a gente cantou para elas se emocionaram. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Meu Deus. E aí as freiras lá com a gente, né? Aí meu Aquele- pai falou se podia fazer uma oração, elas aceitaram, Ah, e nós legal. oramos por eles lá. Que legal. Aí se emocionaram, e aí fechamos com uma chave de ouro que era, cantamos pra elas, né? Que Damos uma legal. roda, elas todas na roda, e a gente cantando pra Meio clima final de ano da Globo, assim. É isso, é mais ou menos isso. É. Ah, E elas gostaram da gente, porque Gostaram. aí quando veio o ônibus, tudo pra gente ir embora, elas ficaram lá se despedindo. que legal. Foi Foi bem legal. tranquilo, foi bem tranquilo. Eu acho que assim, acho que, não sei, pelo menos nos que eu participei, perguntar pra vocês, acho que a gente nunca teve problema em nenhum lugar que a gente fez acampamento, em sentido de organização, em dar problema em algum sentido, vizinhança, acho que a gente nunca teve algum problema, ou teve alguma situação que Não. aconteceu alguma coisa, não, né? Não. Não, porque apesar de da vizinhança gente... também não, porque sempre foi lugares Bem mais isolado, afastados. assim, né? Mesmo na vigília, a gente sempre pensou em... Não, isso Um que eu local acho legal também, estratégico, porque a gente sempre, eu não sei quando era o seu pai organizando, mas acredito que é a mesma organização, mas assim, uma coisa, pelo menos na minha época, que o Heraldo sempre falou, gente, a gente tá aqui primeiramente para buscar, para ser um momento espiritual. Uhum. Então, primeiro de tudo, a base é a gente dar o exemplo. É o foco, né? E você sabe o que eu vendo assim, né? Desde o primeiro acampamento até hoje, né? E a base, principalmente da Elenira e do Pastor Décio, as pessoas, nós sempre íamos com muita seriedade e com muita sede, muita sede. Então, assim, nos momentos dos louvores, nos momentos da preparação para a vigília, Deus sempre esteve presente, assim, falando com todos Sim. nós, sabe? Então, Deus falava, Deus atuava, a gente via jovens quebrantados ali, vidas sendo transformadas, mas a sede dos jovens, embora todo jovem gosta de bagunça, mas a sede de buscar o Senhor sempre foi prioridade. Sempre. Então, isso para mim assim foi fundamental, porque a divisão no nosso acampamento, por ser sempre teve muitas pessoas no nosso acampamento, graças a Deus. Sempre teve uma organização, nunca teve uma bagunça que passou dos limites. Sim, Lógico, sim. os meninos sempre fazem uma bagunça ou outra, mas é saudável. É saudável. É gostoso, né, Denner? Os Né, meninos Denner? sempre fazem. O Denner Né, vai ter a Denner? vez Você não tá dele. quietinho? O Denner tá aí só maquinando. Falou de bagunça. Falou, deu até ele uma já tá aqui, ó. risadinha ali. Por falar nisso, acho que a gente até podia passar um pouco pro Denner, Claro. né? Claro. Só para complementar, É. vocês falaram em questão de vigília, questão de barulho, essas coisas. Quando teve uma época que eu e o Heraldo, a gente saía muito para procurar sítio, visitar. Nós fomos num que chamava Canalui. Meu, era top. A piscina era piscina aquecida, tinha piscina que era uma hidro, era muito Nossa. top. Você descia, você tinha um rio, você tinha um barco. Eu tenho até as fotos depois eu posso passar para vocês, quem ia visitar. Só que e tinha um salão, ele tinha um salão, era uma casa muito grande e tinha um salão em cima. Aí o foco nosso era lugar para dormir, banheiro, e banheiro era fundamental, era um divisor, e questão de onde fazer culto. E nesse lugar o cara falou, ó, vocês podem fazer o culto aqui, era um salão muito grande, ali no topo. No topo você olhava todo, era aqui, acho que não lembro, acho que era perto do Riacho Grande, se não me falha a memória.
Só que o cara falou o seguinte, vocês não podem fazer barulho depois das 10, que nós comentamos que a gente fazia, aí nós comentamos depois, falou, então esse aqui já era, porque não podia, tá descartado, porque você não podia fazer barulho depois das 10. E não é que é um barulho, né? Não, mas assim, tem como era um que lugar, não pode nada. como era um lugar muito alto, o salão era um lugar alto, então a vizinhança e o pessoal era mais um lugar de casa de veraneio. Sim. Então, quer dizer, já descartamos, o lugar era muito legal, cabia no orçamento, não era muito longe. Aí Você sabe a A gente gente que já tivemos teve que- até recentemente buscando, principalmente agora, né? Que os nossos acampamentos nós abrimos para toda a igreja. Aí eu e a Isabela indo atrás de sítios e acho que quem que foi com a gente? Marcelo. Foi a Marcela, é. Meu, achar um lugar que atenda uma igreja inteira com estrutura. com estrutura, Acessível, né? preço Pra poder acessível, fazer culto Boa à noite. comida. o lugar acessível, não só preço, mas distância também. É verdade. E ainda com todas essas entrelinhas de barulho, comida, custo Banheiro. adicional. Gente, você- é uma missão quase impossível. Estamos falando dos acampamentos que se participou e do que a gente tem hoje. Mas teve os bastidores que a gente quando ia visitar acampamentos. Que isso aí também era muito, muito legal. Era legal entre aspas. Que eu fui com o Heraldo uma vez em um. Você entrava num acampamento, num sítio, ou chácara, não sei como que chama. As luminárias, as luminárias já estavam todas quebradas. Aí nós subimos. A piscina, sem brincadeira. Se você entrasse na piscina, você ia sair verde. Porque acho que aquela piscina Meu Deus. nunca tinha visto uma limpeza. Nossa. Aí a mulher que foi apresentar pra gente os lugares, os quartos, banheiros. Primeiro, os banheiros você não conseguia entrar. Era horrível de fedido. Aí nós fomos visitar os quartos, também não tinha condição. E ela falou, agora vamos conhecer a cozinha. Aí foi eu e o Heraldo conhecer a cozinha. Ela falou assim, aqui é a cozinha, eu sou a cozinheira. A hora que nós olhamos pro pé da moça, Nossa. os pés dela eram preto, rachado igual o Nordeste. E o cachorro, ela falou, e aqui é a nossa dispensa. A hora que nós olhamos a dispensa, o cachorro dormindo dentro da dispensa. Ai, meu Deus. Então é assim, também foi uma época muito difícil de achar lugar pelo seguinte, teve uma época que diminuiu muito o grupo de jovens. O primeiro acampamento tinha 36. Teve acampamento que teve 80 pessoas, que foi o primeiro do Angaturama, depois vai chegar nisso aí. Só que a maioria dos acampamentos, a gente tinha o quê? 40 pessoas. E a maioria dos sítios, do lugar que a gente visitava, pedia no mínimo de 100 a 120 pessoas. Era maior ainda. Então, quer dizer, a gente visitou muitos lugares, só que o mínimo era 100, 120 pessoas. Tinha lugar que não tinha como você dormir. Não, e você falou da internet, cortando, era revistinha, a gente achava o acampamento em revistinha, você via a foto minúscula, e aí a descrição a gente circulava em revistinhas de acampamento. Nossa. Então a gente Acampar, ficava acho que era, né? olhando. O nome da revistinha. eram Acampar, revistas. Aí saía todo ano. Se hoje em A dia, gente com as comprava. fotos que tem, foto, Ainda é vídeo, difícil, né? você ainda já fica com aquele pé atrás e fala, Imagina, tem numa que ir revistinha lá que só ver. tem uma piscina de longe. Não, Nossa, meu Deus. E tinha propaganda nessa revistinha que não tinha nem a foto. Era só o nome do anúncio, lugar, o né? anúncio E- e foto. E você tinha que... Eu tinha que ir lá pra ver. Quantos quartos tem? Quantas camas tem? E aí é na sorte. Nossa. Sem conhecer. Bom, então, chegamos no Davan. Aí o seu foi 10 anos depois? 2004? É isso mesmo? Exatamente, 10 anos depois, né, 2004, da Dona Glória, Ribeirão Pires, um acampamento aí que foi o primeiro que eu fui. Eu era recém-chegado na Deixa eu igreja puxar mais pra cá pra você. e eu tava muito inseguro, né, com esse acampamento, né, porque assim, eu sempre fui um cara muito quieto, muito tímido Aham. assim. Ah. E já me prometeram fazer um monte de coisa, né, falaram, tinha aquela questão dos Do bichos, bicho, né? Ah, é verdade. E aquilo me deixou muito preocupado, né? Assim, eu fiquei assim, num misto de vou lá buscar a parte espiritual, mas ao mesmo tempo eu tenho que me proteger ali, né? Eu tenho que me proteger. Pelas histórias que eu escuto dessa época, acho que era nesse nível mesmo. Exato. Então, assim, na Dona Glória a gente já estava em torno de 40, 50 pessoas, mais ou menos, também com um banheiro, né? Era limpo, tudo, mas assim, eram uns perrengues que na época a gente passava, né? Com um banheiro só. E é interessante que no primeiro dia já entupia o vaso, né? Já acabava a água, né? Tinha sempre aquele exagerado que Nossa. tomava aquele A banho. bomba quebrava. Exatamente. Acabar a água é meio E clássico. foi muito bom aquele acampamento, assim, na parte espiritual, porque na parte, assim, física mesmo, eu saí esgotado de lá, né? Ah, Porque, assim,
Mas se você volta de um acampamento descansado, você viveu o acampamento errado. Com certeza. E assim, eu fiquei tão preocupado que eu não dormi os 4 dias. Eu não dormi os 4 dias. Eu ficava acordado assim, ó. Eu vi alguém se mexer, eu já abri o olho. Sempre em assim, alerta. Eles vão fazer, armar pra mim. E armaram várias. Tá vendo? Não adiantou você. Exato. E assim, e começou... E o que armaram pra você dele? Conta pra gente. Começou o seguinte. Eu tava tomando banho, né? Era um banheiro minúsculo. Você lembra, Didi, como que era? Era um banheiro minúsculo com um chuveiro. Acho que eu lembro, acho que eu cheguei nesse da Glória depois. Ele não tinha box esse banheiro. Não. Ele não tinha box. Ele era uma cortininha, assim, né? E eu deixei minha roupa lá tal, e não podia fechar, não tinha tranca a porta. Só encostava a porta lá tal. E eu tomando meu banho lá, de repente eu vejo alguém entrando lá, né? E saindo. Beleza, né? Falei assim, não fazendo nada comigo, tá bom, né? Quando eu abro a cortininha assim, cadê minha roupa, né? Então, eu falei, levaram minha roupa. Né? Aí eu comecei a chamar outro, os caras tudo quietos, dando risada dentro do quarto, que ficava do lado, né? Aí eu peguei, vocês não sabem aqui, mas o primeiro meme que aconteceu na internet foi comigo. Foi comigo antes do WhatsApp, né? Que eu olhei assim e falei, eu não posso sair daqui pelado, né, gente? Um frio, lá fazia muito frio, né? Frio. Falei, eu não posso sair daqui pelado. Eu peguei aquela cortininha do jeito que estava, assim, com os pregadores, assim. Eu me enrolei, né? Ela parecia uma camisola, assim, sabe? Saí ali atrás, aí os caras tirando foto. Sabe? Eu nunca mais achei aquela roupa, né? Pior foi quando eu tirei a cortininha, eu tive que tomar outro banho, que tava cheio de lodo nela, assim, né? Eu tava todo marrom, assim, por baixo. Meu Deus. Mas enfim, eu falei assim, beleza, vou pegar cada um. Peguei um caderninho, anotei o nome de cada um ali, né? Falei assim, a vingança é um prato que se come frio. Mas eu não tava nesse acampamento e você Não. descontou em mim depois, Não, uns anos depois. Mas isso é papo pra depois. Mas foi a parte espiritual, né, que é a mais importante. Sim. A gente aproveitou muito bem. Ali foram 4 dias, né, bem intensos ali, com palavras, assim, coisa que eu nunca vivi, né? Foi o primeiro assim que eu participei efetivamente, assim. E foi uma grande bênção. Eu acho, não sei pra vocês, assim, né? Mas pra mim, existe o mundo antes de eu ir no primeiro acampamento, no sentido espiritual. E existe depois, porque as primeiras experiências que eu tive, que eu presenciei, mesmo participando de vigílias, mas no acampamento foi completamente diferente. Pra você também foi, Dena? Sem dúvida. Quando a gente chega em casa, a gente já começa a sentir que queria continuar aquilo, né? Exato. Queria continuar aquele mover, aquela comunhão, né? Quando a gente chegava em casa, assim, na terça-feira à tarde, né? No final da tarde, assim, quando o ônibus estacionava aqui na frente da igreja, cada um pegava suas coisas e ia embora, ali a gente via agora, a gente, né, vai voltar Só daqui a um ano. ao mundo real mesmo, né? Que a gente encara tudo aquilo, né, como um lugar, assim, isolado, que a gente tá ali só com um único propósito. E chegando aqui, a gente chega na vida real, né? Que a gente vai fazer os nossos afazeres, né? E a gente queria continuar tudo aquilo. Quando a gente tem esse sentimento de, nossa, poderia ser um pouco mais, poderia, né? Acampamento podia ser Exatamente. todo dia, é que o acampamento... Esse lado espiritual, Denner, completando o que você está falando, é legal porque a gente sempre se prepara antes para o acampamento. Então não é que todo mundo chega lá e começa a cantar. Não, existe uma preparação, né? Tanto das brincadeiras, né? Das serenatas, como da parte espiritual. Com certeza. Então o pessoal já começa a se preparar espiritualmente no jejum, na oração. Diria Existe até uma antes, vigília no antes tema, do a acampamento. definição do tema já tem muito É que agora preparo. vocês têm tema. Antigamente a gente não tinha tema, a gente ia na fé só. Mas até nisso, Mas hoje até em isso, dia, né, Gabriel? o Heraldo, ele, nesse último que nós definimos, né, na verdade foi o pastor Heraldo, a gente estava tentando pensar, mas assim, pensar com uma direção. E aí teve um dia que eu fui lá na casa do Heraldo, aí ele, Deus me deu o tema desse acampamento, num sonho. Aí já chegou, aí, a Isabela tinha Sério? exatamente o mesmo tema. Então falou, poxa, é Nossa, confirmação. Que bênção, né? Então, assim, É a até direção na do Senhor. definição do tema, a gente já tem um trabalhar ali do Espírito Santo. Imagina em todo o resto. Tem a vigília, até complementando a vigília antes do acampamento também que a gente faz. Vocês já faziam? Tinha, tipo, semanas de oração também para se preparar para o acampamento? Como que era? A Elenir sempre pedia, né, pra gente fazer um jejum, oração, vigília. E antigamente, lá no 263, nós nos reunimos muito em oração.
Tanto que antes de culto de domingo, nós nos reuníamos numa salinha, ficávamos uns 40 minutos antes de começar o culto só orando. Os jovens oravam muito, muito mesmo. Então, tudo era motivo realmente de colocar diante de Deus. Era oração antes do culto, era na hora dos estudos aos sábados, também colocava. Então, eu falo que isso já preenchia muito os jovens. Além da expectativa, a vida espiritual também era um encher mesmo antes, para depois chegar lá e transbordar mesmo, né? Então, o Senhor realmente, ele sempre abençoou dessa forma e os jovens se preparavam dessa forma, né? Até hoje. Então, acho que é por isso que o acampamento é sempre muito abençoado, porque a gente não chega lá de repente. Sim. Consagra antes. Né? A gente se consagra antes. Então, já tá todo mundo nesse clima, né? Sim. Porque a gente vê muitas igrejas, né, que tem a concepção de fazer acampamento e já pensa só na bagunça, né? E, assim, uma coisa que nunca a gente permitiu que fizesse, você desrespeitar as pessoas, né? No caso, vamos supor, a pessoa está dormindo e pegar a mala dela, jogar na piscina, para a hora que ela acordar não ter roupa. Eu já vi várias histórias de outros acampamentos. De outras igrejas que o pessoal permite essa baderna. Então, se você tem esse tipo de brincadeira que passa do limite, né, que seja ser constrangedora, desrespeitosa, não tem como ter parte espiritual. Porque a pessoa já está irada, você já está com ira, né? Então você não consegue alcançar uma parte espiritual saudável. Sim. Né? Então, as primeiras vezes, né, quando o Heraldo assumiu já a liderança, porque na época do meu pai, isso aí todos os jovens já sabiam, que não tinha essas coisas de brincadeira de extrapolar. Né? E quando a liderança foi sendo passada, né, alguns jovens novos chegaram, tudo que às vezes vem com alguma ideia, então a gente sempre já orientou. Então o pessoal já sabia, né? E quando chegava algum novo, o pessoal, opa, não vai fazer isso aqui não, né? Que o pessoal, o pastor Heraldo não deixa, o pastor Décio não deixa. Que ano que o Heraldo assumiu? Foi em 2000. 2000? Desse acampamento. Então o seu primeiro já era na direção do Heraldo. Legal. Aí tinha alguns irmãos que abusavam na brincadeira, assim, né? Sempre, né? O Denner tem uma história bonita, que ele levava um radinho de pilha. E aí, você saía da vigília no dia à noite. Então, no dia seguinte, a gente estava cansada, né? Você dormia, às vezes, um pouquinho até mais, porque o horário do café sempre, quando tinha vigília, era um pouquinho depois. Então, era aquela oportunidade daquela descansada. Tipo assim, café 9 horas, vou acordar 8h50. Tipo isso. No meu eu lembro disso. Tipo isso. Até no meu teve já isso aí eu lembro. Não, aí o irmão, ele leva um radinho de pilha e coloca na janela o culto do Davi Miranda. Né? Fora outras coisas, né, que ele fazia... Ele preparava umas armadilhas, né, dentro do nosso quarto para assustar. Não, o Denner até hoje, até nesse último acampamento que nós tivemos ano passado, tem a história do Denner. Mas vamos fazer o seguinte, vamos puxar um intervalinho rapidinho aqui, pra gente poder encher o copo d'água aqui de novo, dar uma esticadinha na perna. Nesse intervalo, você que nos acompanha pela primeira vez, você vai poder ouvir um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa programação, e a gente volta daqui a pouquinho. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira, saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente
todos os sábados às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. E estamos de volta, espero que você tenha acompanhado aí um pouquinho das nossas atividades, da nossa programação. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu convido você para participar em uma de nossas atividades ou do nosso culto aí de domingo, todo domingo às 10 horas da manhã. E Dani, consegue me ajudar a lembrar de onde a gente parou? Claro. A gente estava falando um pouco da parte de brincadeira, né? Uhum. Mas eu queria entrar para algo mais especial aqui. A gente falou bastante sobre parte espiritual em acampamento. E eu queria saber de cada um de vocês uma história da parte espiritual que foi marcante para vocês no acampamento. E eu queria começar abrindo com você, Dani. Excelente Você tem alguma pergunta. história espiritual para passar para a gente, que te marcou? Certo, eu me lembro de muita coisa que marcou a minha vida, mas teve uma vigília, se eu não me engano, foi 2005 ou 2006, foi uma das primeiras que eu fui, que eu estava assim, bem desanimado, estava assim, tinha tido uma semana bem pesada no trabalho, né, estava enfrentando alguns problemas, mas que nessa vigília a gente costuma fazer no sábado, né? Vigília que a gente fez no sábado, e a Isilda veio orar por mim, e na sequência, se não me engano, veio o Vanderlei, a Veri, e assim, parecia até que o Senhor ele já tinha revelado os problemas que eu estava passando, né? E a gente vê que é algo sobrenatural, porque eu nem tinha conversado com ninguém, não tinha falado para ninguém que eu estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades, e o Senhor ele se revelou ali para mim, né? Através dessas vidas, desses irmãos que oraram por mim. E assim, eu já estava assim, muito chateado, né, durante a semana. E fui para aquele acampamento que já tinha pago. Eu falei assim, vou por ir. Mas, assim, se fosse para decidir na hora, talvez eu nem teria ido. Mas o Senhor permitiu que eu estivesse ali. E nessa vigília, eu nunca vou esquecer, né, que o Senhor ele usou algumas irmãs ali para falar comigo. E a partir dali, o Senhor estava me levantando. Eu estava caído, sabe? Eu estava assim, bem assim, desanimado, com alguns problemas. Mas a partir daquele momento, né, o Senhor, ele parece que com uma mão, assim, ele pegou e me ajudou a levantar, né? Foi algo que sobrenatural mesmo, de tantos outros, né, que tiveram, mas esse com certeza ficou guardado no meu coração. Isso é uma coisa que a gente escuta muito em acampamento, né? Pelo menos todos que a gente vai, a pessoa ela vai, ela dá o nome, ela paga, e aí chega naquele mês ali da reta final, a vida da pessoa vira de ponta cabeça, e a pessoa, quando ela vai dar o testemunho, normalmente são com essas que Deus quer tratar. Porque a primeira coisa que essa pessoa fala comigo, quando ela pega o microfone, eu pensei em desistir, eu falei, poxa, não era para eu vir, eu vou desistir, vou deixar lá, já tinha pago, mas aí algo continuava a insistir para eu ir, e aí essas pessoas normalmente são as que estão ali no final do acampamento testemunhando, porque a gente sabe o quão importante é para Deus que ela esteja ali e quanto Deus quer tratar na vida delas, né? Então, eu vejo esse cuidado de Deus com a sua vida, e que legal ouvir que foi algo que marcou. A gente realmente é muito especial, a gente no acampamento, e ver a preocupação de Deus enviando tantas pessoas para estar em oração. E, poxa, que bênção, viu, Daniel? E às vezes a gente vai orar por alguém, a gente nem sabe o que a pessoa está passando, Exato. Né? São ali 50, 60, 70 vidas ali que passam por diversos tipos de problemas, de situações que a gente nem sabe. E quando a gente dá a liberdade para o Espírito Santo agir, né, nas nossas vidas e ser um abençoador dessas vidas, né? Independente se a gente sabe ou não o problema, eu acho que o Senhor ele nos usa para que a gente consiga trazer também, ser um canal de bênçãos, né, nessas vidas também. Com certeza, não tenho dúvida disso. Até porque eu acho que não teve um acampamento que você sai sem um testemunho, né, cara? Com certeza. Nunca teve isso, né? Com certeza. Acampamento, Com certeza. essa parte espiritual é algo realmente muito especial. Agora eu queria perguntar para Vanessa, né? A história que você tem. Eu falo que assim, acampamento, gente, a gente fala assim, mas antigamente a gente lê a Bíblia, quantas coisas que Deus fazia antigamente, será que Deus não faz hoje? Deus faz.
Ele faz, sim. E quando eu sempre peço para Deus experiências novas quando a gente vai para acampamento. Eu falo, Senhor, me mostra, sabe, mais o seu poder, me deixa sentir a tua presença de forma diferente. Porque a Bíblia fala, né, buscai e achará, né? E aí eu vejo assim, quando você está no culto, você busca o Senhor e você está aqui com outras pessoas, mas quando você está no acampamento, é diferente, você já foi preparado. E teve um dos acampamentos que eu fui e foi uma experiência muito diferente que eu tive, porque eu percebi que a Veri veio orar por mim, você veio orar por mim. E a Veri falava assim para mim, Vanessa, eu tava passando por uma experiência espiritual com o Senhor e eu falava, gente, não é possível que eu tô vivendo isso, porque assim, era como se eu estivesse indo para outro lugar. E eu orando, e a Veri falou, Deus está te levando, é o Senhor, creia que é Ele. E ela nem sabia o que estava acontecendo comigo, espiritualmente falando. E eu falei, Senhor, o que o Senhor vai fazer? E eu continuei orando, e ali o Senhor falou muito comigo. E naquele momento eu senti como se realmente eu estivesse saindo desse universo, assim. Era como se eu estivesse indo para um... Sabe quando aparece aqui na igreja? Aquele... Parece que você sai fora que fica aquelas luzinhas, assim, tipo estrelinha. Como passando. se fosse, sei lá, galáxia. Galáxia. Assim. Era como se eu saísse. Era como se eu saísse. E o Senhor falava para mim, existe um outro lugar. Nossa. Eu vou te levar para um outro lugar. E o Espírito Santo falando comigo, e Deus falando comigo, e eu sentia vento, um vento vindo, e a Veri falava para mim, Vanessa, o Senhor está te levando. Ela estava traduzindo aquilo que o Espírito Santo já estava falando comigo. E eu fiquei com um pouco de medo, e naquela hora eu fiquei meio receosa, porque você tem controle, né, do que está acontecendo. Claro. E eu creio que o Senhor ia realmente me levar, mas eu acabei meio que sendo temerosa, o Senhor continuou falando comigo, mas eu acabei parando ali, sabe? Quando você fica com medo do que ia ver, porque a sensação já que eu estava vendo era algo tão fora de uma realidade que eu estava vivendo, e foi algo muito marcante na minha vida, porque o Senhor, ele fala, né? Ele sempre está presente, mas essa experiência de algo eu vivenciar saindo para outro lugar foi algo tremendo. E a confirmação veio porque a Veri, Deus estava revelando para ela aquilo que eu estava vivendo. Então eu falei, Senhor, amém, porque não é algo meu, né? Não é algo da minha mente, porque o Senhor estava mostrando para ela também. Então, foi uma confirmação do Senhor. E dentre tantas outras coisas que aconteceram, e teve um acampamento também que não era para eu ir, e eu fui de última hora, e ali o Senhor abençoou grandemente também, e falou muito comigo. E é esse o mesmo Deus que operava antigamente, ele opera até hoje. Com certeza. Né? Então, quanto mais nós vamos buscar, mais nós vamos achar a presença do Senhor. E vá no acampamento disposto realmente a sentir algo novo do Senhor, porque Ele vai te dar. Experiência espiritual é algo maravilhoso, porque eu falo que fortalece a nossa fé. Não basta você vir à igreja, mas basta você viver. Então, quando você vive algo sobrenatural, você passa a não questionar mais Deus. Você sabe com quem você está andando. Exatamente. Então, pode acontecer milhões de coisas ao seu redor, mas aquilo que você vive espiritualmente, ninguém vai tirar de você. A sua fé não vai ser abalada quando você viveu espiritualmente algo realmente que você fala, o Senhor esteve comigo, Ele me mostrou que Ele estava fiel. Então, eu acho que todo acampamento é algo novo. A gente pode passar aqui a noite inteira falando de experiências. A gente ainda vai compartilhar experiências de outros irmãos também que tiveram, que vale a pena compartilhar com vocês. Mas essa foi uma muito marcante na minha vida. Que legal, Van. Que legal. É uma frase que eu escuto muito também no momento dos testemunhos do acampamento, é que acampamento não é gasto. Acampamento é investimento. E é um investimento não físico. É um investimento espiritual. E teve uma outra, só para completar, que a Kelly também veio orar comigo, e eu tinha um problema muito sério de coluna. E muito, muito sério. E eu às vezes assistia culto sentada. E, gente, eu era nova, né? E sempre tive um problema muito pontual, muito forte na minha coluna. E naquele dia, a Kelly veio orar por mim, mas as minhas costas queimava, mas parecia um fogo que ardia. E eu falava, Senhor, e a Kelly, Vanessa, Deus está te curando da coluna. Nossa. E eu tomei posse naquela noite, e as dores que eu sentia, que me limitava até de trabalhar, eu não senti mais. Glória a Deus. Então, Nunca mais. Não. Nossa. Não. Eu tenho coisa hoje uma dor que eu tomo um analgésico, uma coisinha assim, e passa. Mas do jeito que era, Ficava travada. eu ficava travada. Bombeiro já chegou a me tirar de trabalho. Deus. De eu ficar travada em coluna, não andar. E o médico falar que era cirúrgico, que, enfim.
E o Senhor me curou e eu tomei posse Glória a dessa Deus. bênção Que para bênção. honra e glória do Senhor. Então foi também um testemunho de cura que eu tive no acampamento. Que Glória a bênção, Deus. olha. A Van fala e eu fico até arrepiada, porque eu me lembro desse episódio, Foi maravilhoso. dessa oração, e eu sentia mesmo, eu falava, recebe a tua cura, porque você está sendo curada. Eu sentia como se fosse Deus tirando assim com a mão mesmo a enfermidade dela. É. E foi uma experiência assim tremenda que nós tivemos, Glória né? a Deus. E uma coisa que é muito legal é que assim, a Van, ela estava comentando sobre o momento em que ela recebeu algo de Deus, e aí ela agora comentou sobre algo que ela recebeu de Deus através da sua vida. Sim. Então, e agora você vai contar de algo que você recebeu. Então, como é legal, isso que é muito legal do acampamento. É uma troca. Porque é uma troca. Não é uma troca, mas assim, da mesma medida que você vai assim disposto a entregar por outra pessoa, Deus ele vai fazer na sua vida, né? Da mesma forma que você abençoa a vida do Exato. irmão, Deus abençoa a sua vida através de um outro irmão. Exatamente. Né? Então, Com é um E dessa momento forma de união. todos saem de lá abençoados. Abençoados. E eu me lembro também, assim, né? São tantas experiências porque, pensa, desde 1992, Pioneiros. né? E é o que eu falo, todas as vezes que nós saímos de um acampamento, a gente fala, esse foi o melhor. É verdade. Esse foi o melhor. É verdade. Esse foi o melhor. Verdade. Né? Verdade. Então, eu nunca saí de um acampamento da mesma forma que eu entrei. Apesar, né, do que a Van falou, antes de ir para o acampamento, a gente ora, a gente busca a Deus, a gente jejua, né? A gente se entrega realmente, não para, assim, Deus, o que o Senhor vai fazer por mim no acampamento, mas assim, o que eu vou entregar para Deus nesse acampamento? Exato. Né? Então, nós temos que ir cheios para chegar lá e transbordarmos realmente, né? E então foram muitas, inúmeras experiências, né? Essa da Van foi uma, né? Que eu me lembro muito bem, dentre inúmeras. Mas assim, uma que me marcou foi no ano de 95, no acampamento Cantareira. Nós ficamos num chalés, né? Nós dormimos em frio. chalés. Nesse acampamento fez um frio, a gente assistia a culto com cobertor. Caramba. Enrolado em cobertor. E era Eu não no me lembro de carnaval sentir tanto ou frio. essa Final época- de ano. Final de ano. Mas estava Novembro, muito não sei. frio. Outubro, alguma coisa assim. Porque nesse ano eu estava grávida do Vitor e eu já estava de 8 meses no acampamento. Eu fui pro acampamento e dormia em colchão no chão, né? Porque era chalés. Em cada chalé dormia, acho que 4, 5, 6 meninas, mais ou menos. E tudo em colchonete, né? E aí essa vigília não tinha lugar auditório, né, lugar fechado para fazer culto, nada. Era num lugar aberto, descampado. Só que essa noite estava muito, muito frio. Não dava para ficar lá fora. Então, nós resolvemos fazer a vigília num chalé. Então, nós reunimos todos os jovens num chalé. E era Então, um chalézinho mesmo, ele era assim, ó, Nossa, bicudinho. que Era legal. um chalé, Ele eram era vários chalézinhos Diferente. de madeirinha, assim. eu devo ter foto desse lugar aqui para mostrar depois para vocês. E aí ficou tipo assim, espremido, um do lado do outro, você não tinha nem onde sentar direito. E aí foi um mover, Nossa, tão aquele grande. acampamento foi. um mover tão Também. grande. E nessa época, estava na modinha, né? Porque o pessoal também às vezes fazia umas meninices, né, no evangelho. E era aquele negócio de cair, né? Então a pessoa chegava em você, assoprava, sei lá, fazia o quê, e a pessoa caía, tal, né? E a gente condenava essa prática, né? Porque tinha gente que caía no oba-oba, né? Sim. Vai não. E aí, nesse dia, no acampamento, no café da Nossa. manhã, ali no almoço, a gente, né, conversando e falando, esse negócio de cair e tal. Bom, e nós orando, né? E aí começou a pegar fogo a vigília. E aí minha mãe foi orar por um jovem, ele não caiu, ele despencou. Mas assim, ficou no chão, parado. Como se a pessoa tivesse, sei lá, desapagado, Uhum. né? Só que aí você percebe que não era assim da pessoa, era de Sim, Deus. Sim. E aí foi esse mover mesmo. Acho que Deus falou, vocês estão desconfiados É. do meu poder? Vocês vão ver o que vai Vocês vão acontecer. provar agora. Não teve um que ficou em pé. Meu Nossa. Deus. Todos nós caímos. Todos caíram. E Num não, chalé. e não foi tipo, porque Não. Claro. você percebia que. Claro. Mas Até mesmo porque assim. vocês tinham esse bloqueio, esse negócio. Pá, Exato. E tanto que a é. gente olhava assim, alguém caindo, a gente falava, nossa, Ah, como é. assim? Aí a gente continuava orando. Nossa, mas a sua mãe estava com essa unção. A minha mãe estava com essa unção. E aí, olha só como o negócio foi de Deus, porque eu estava grávida do Vitor, de 8 meses, eu já estava bem, bem barriguda mesmo. E aí a minha mãe veio orar por mim e eu caí.
Quer dizer, se eu tivesse em sã consciência, eu quero cair, eu jamais iria cair. Ser Grávida, grávida, né? E aí eu lembro que tava o Júnior, tem uns meninos que já ficaram atrás assim, e a hora que eu caí mesmo, mas é uma coisa porque parece que você perdeu todas as suas forças. Exatamente. Você não tem poder sobre o seu corpo. É algo assim que é sobrenatural de Deus mesmo. Não tinha como você ficar em pé. Por mais que eu olhava as pessoas caindo e falava assim, não, eu não vou cair, eu tô grávida, pelo amor de Deus, né? Não tinha nem onde cair ali. Não tinha nem Você cai em cima do outro, sabe? Não tinha nem espaço físico para cair, né? E eu falei, não, eu não vou, Deus não vai fazer isso comigo, não vou cair, pelo amor de Deus, né? Tô grávida, né, meu filho, não posso fazer isso. Quando eu vi, já tava no chão. Nossa. Mas assim... Mas você não sentia seu corpo. Não. Era uma coisa assim impressionante Teve o que acontece com o acampamento corpo. que meu pai caiu. E assim, foram poucas pessoas. E meu pai foi uma delas. E eu lembro depois dele contando daquele jeito do meu pai de contar. Você gosta, você... Provavelmente chorando. Ele é quase o Jacan, ele precisa da tradução, legendinha ali. E ele contando, e ele fala... meu pai é uma pessoa assim, super cética com um monte de coisa, né? Ah, isso aí é... Mas é o que nós achávamos E também. foi o que aconteceu. Ele falava que ele não sentia, até depois em casa, eu fui perguntar, eu falei, e como foi? Ele, meu, eu não sei explicar. Não tem explicação. O Dá meu pra corpo explicar, parecia... Não Ele tem, falou, eu, não. um gordo de mais de 100, eu não senti o meu corpo. Era É como se eu igual não eu. pesasse nada. É igual eu grávida, né? Onde Nossa, que eu ia é verdade. pensar na minha cabeça em estatelar no chão, né? Nem Nem falar que como, foi se de fosse propósito. por minha vontade. Mas você parece que por alguns segundos você perde. Você não consegue ter domínio sobre o seu corpo. Nossa. É impossível. Parece que a lei da gravidade, assim, ela vem com E tudo nesse e te momento, puxa pra baixo. você sentiu o quê, assim? Uma unção. Uma unção fora do normal. Uma coisa fora do normal. Parecia que assim parecia que eu flutuava. Eu ouvi um Nossa. louvor. É? Quando eu caí, eu ouvi as pessoas orando, mas eu ouvia um louvor, um determinado louvor, e era como se eu tivesse, para mim já era o contrário, a experiência que eu tive, eu ia contar essa experiência agora, era como se eu estivesse num barco. O Senhor me levou como se fosse um barquinho, eu sentia isso, como se eu estivesse num barquinho, e eu ouvindo um determinado louvor, e eu estava ali, e eu não sentia nada, e aquela experiência comigo foi sobrenatural. Nossa. Imagina. Eu sentia como se fosse uma paz. Muito Porque, leve. assim, principalmente final de gravidez, né? A mãe, ela fica já numa tensão. E Sim. eu tava numa tensão, né? E Você vai ter primeiro seu primeiro filho ainda. tudo, né? E naquele momento, Deus tratou meu coração de uma forma absurda. Tanto é que quando eu fui pro hospital, no dia que eu já estava na maternidade, que eu estava sendo levada pro centro cirúrgico, minha sogra falou, nossa, parece que você está indo passear, nem parece que você vai ter filho, vai passar por uma cirurgia. Mas eu tenho o entendimento que foi naquele dia que Deus colocou essa paz no meu coração. Porque eu sentia, era algo assim, parecia que eu planeava. Sabe quando você não sente o teu corpo? Sim. Né? Perde Você sente todos uma os sentidos. brisa, era uma coisa assim, um vento suave, né? Uma coisinha assim, não tem explicação. E nesse Não tem mesmo explicação. acampamento, teve um pós-vigília. Teve um pós-vigília. Porque teve mais pessoas que, como a gente estava todo mundo orando, teve um momento que a vigília acabou, que estava dentro do chalé, e o pessoal foi dormir. Mas teve pessoas que queriam continuar orando. Aí eles foram para um campinho de futebol. Infelizmente, nós não temos aqui as pessoas que estavam, mas são testemunhos assim maravilhosos do que Deus fez naquele lugar. Deus se apresentou para eles ali, Tete a tete. tete a tete. Fala para eles, Nossa. Kelly, que você Uma- lembra melhor. Assim, Uma não, das foi experiências, né, que tremendo. eles tiveram, o meu irmão, ele estava nessa pós-vigília, né? E eu acabei, justamente por conta da gravidez, eu não fui, porque você tinha que descer num campo assim, né? Então eu acabei não indo. E ele fala que, vamos supor, não tinha um vento, não tinha vento nenhum, nada. Tava uma noite sem nenhum tipo de vento. E ele falou assim que eles falavam assim para Deus, questionava algumas coisas e a Bíblia ela estava aberta e as folhas ficavam se mexendo. Nossa. As Meu folhas Deus. ficavam se mexendo. E aí a folha parava de se mexer, eles colocavam o dedo e era a resposta do que eles perguntavam. Meu Deus. Aí eles oravam e perguntavam para Deus, né? Algo relacionado à palavra, relacionado, né, à vida espiritual. Novamente, as folhas se mexiam, aí as folhas paravam, aí quando eles liam, era a resposta do que eles falavam.
Então, foi assim... ele fala que foi a experiência maior de vida que eles participaram, porque foi algo assim, Deus se manifestou ali naquele lugar. Glória a Deus. Foi tremendo mesmo. Né? Então, é o que a gente estava falando. Quando você vai para um acampamento, não como um telespectador, né? O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Como vai ser a alimentação? Onde eu vou dormir? Onde vai ser a brincadeira? Não. Eu vou com o meu coração aberto para buscar o Senhor. Exato. Né? Entregar o seu louvor a Ele, né? Eu vou me entregar, né? Eu vou participar do acampamento, não deixar que as pessoas participem por mim, né? Eu vou fazer algo por mim. Então, eu vou jejuar, vou orar, vou buscar. Não tem como não sair transformado, não sair diferente. Não, o café da manhã, depois da vigília, é tremendo. Diferente. É diferente. É diferente o café da manhã. Porque um olha pra cara do outro e fala, nossa, como que é Deus? Né? É todo mundo emocionado, todo mundo leve. É diferente o café da manhã. É uma experiência de como vai ser no céu. E aí, dormiu em qual nuvem? Isso mesmo. Aí a gente vê como bom. é importante, né? Se consagrar mesmo pro acampamento, fazer uma vigília, porque Tem que ter a preparação. tem que ter uma consagração, porque realmente é algo muito tremendo que acontece em acampamento, né? Agora eu queria ver com o Didi, a história que você tem pra compartilhar com a gente. Eu participei como participei do primeiro, mas não participei de todos, né? Que fiquei um tempo fora. Mas todos que eu participei, porque assim, o nosso foco de acampamento sempre foi a parte espiritual. Então, dentro da parte espiritual era a vigília, né? Todo mundo esperava pela vigília, até porque muitas vezes muita gente não podia participar dos 4 dias, mas ia só no sábado, que geralmente a vigília era o sábado, para participar da vigília. E uma das vigílias, até que ele comentou esse negócio desse, na época tinha essa, entre aspas, modinha do cair, foi uma vez na Glória. Eu lembro disso aí, foi uma vigília, o pessoal tudo orando. Eu lembro, acho que foi o Vanderlei que foi orar pelo Rafael. Não, o outro. Rafael Barros, né? E assim, a hora que ele pôs a mão no Rafael, o Rafael fez assim, ó, puf, ele caiu. Até todo mundo ficou, porque ninguém não tinha muito esse negócio esse pessoal de cair, né? Sim. Até nós ficamos meio assim, com o pé atrás e tal. Aí o Rafael ficou no chão e começou a orar por outras pessoas, que a gente falava que tinha as meninas do Reteté, que é a Rose, a Isilda, tinha a Vera, né? E acho que tinha mais uma, não lembro se tinha mais uma. Que a hora que essas meninas vinham orar por você, pode ter certeza que algo extraordinário ia acontecer. Então, para mim, o marcante dia das vigílias começava nos acampamentos, para mim começa no sábado. No sábado, o primeiro culto já é uma mini vigília, porque Deus já começa a falar, as pessoas já começam a se quebrantar. Com certeza. Então, para mim, acampamento ele começa já no sábado de manhã, a vigília em si. Porque na última vigília, Deus falou tremendamente, ele usou o pastor José Carlos, né? Sim, José Carlos, Sim, nossa. sim. Aí começou, para mim a vigília já começou no sábado de manhã, no primeiro culto. Então, a vigília para nós, em todos os acampamentos, sempre foi marcante, sempre tem algo extraordinário. Eu nunca participei, de todas as vigílias que eu participei, Deus nunca deixou de falar. Teve um acampamento que a Isilda, depois ela veio falar comigo, ela falou assim, Deus estava falando comigo, a vigília estava nos finalmente, ela falou, Deus vai usar o Didi para falar alguma coisa. E ela pensava com ela, Deus, mas a vigília está acabando, o Senhor não falou nada, não aconteceu nada. Na hora que estava para terminar, aí eu comecei a orar, Deus começou a usar para falar com a igreja. Aí depois ela falou assim, eu tenho certeza que foi a resposta que Deus falou, que Deus ia te usar, ia acabar a vigília, eu fiquei com receio, falei, será que vai ou não vai acontecer? E no fim Deus usou, Deus falou. Então assim, vigília não teve uma, você pode ter certeza, não teve uma vigília que a pessoa que vai, ela não sai edificada, não sai... Deus fala em todas as vigílias, seja por profecia, seja por palavras, seja nos louvores. Então, assim, a pessoa, quando ela vai para um acampamento, ela tem que ter ciência do seguinte. É aquela história. Não era para eu estar aqui, eu não sei porquê, mas eu estou aqui. Mas, assim, a gente sempre fala nos cultos, vigília. Se você está lá, porque você foi escolhido. Até uma dos acampamentos, o tema foi escolhido. Então, assim, se você está lá é porque Deus permitiu, era para você estar, não tem essa, eu acho que não era, não. Deus te escolheu para você estar lá. E
Para o próximo acampamento, eu creio que Deus vai agir muito na vigília, porque não tem como você ir para uma vigília e você sair vazio. É a mesma coisa de você ir para um restaurante com fome e você sair com fome. Não, você vai porque você vai comer, você vai se alimentar, você vai sair satisfeito. Com certeza. E eu creio que todas as vigílias, Deus não deixa ninguém sair com dúvida, Deus não deixa ninguém sair com o coração vazio, porque o mover e o agir do Espírito Santo em vigília é muito grande. Basta também a pessoa querer, né? Porque é coisa sobrenatural mesmo. É mesmo. E uma coisa que, assim, até não sei se tem alguém aqui que está assistindo, com certeza um dia, porque fica gravado, vai ter alguém que vai assistir e está ouvindo essas histórias e fala, poxa, mas como que deve ser isso? E era uma dúvida que eu tinha também, porque eu não tinha idade para ir nos acampamentos, que era de jovens. Hoje a gente tem um acampamento que é para a igreja toda, mas eu tinha essa curiosidade de saber como era ir. E a gente voltava e ficava ouvindo o pessoal, os depoimentos de quem ia no acampamento contando. E assim, uma coisa que eu tenho para falar para você que está nos assistindo e nunca participou de um acampamento, é tudo isso aqui, mais um pouco, mas com muita ordem, porque as coisas de Deus, elas trazem paz. E você vê que, como isso eu achei muito legal que o Didi falou, porque ele falou assim, Deus usou a vida dele, mas ele já tinha falado com a Isilda que iria usar a vida do Didi. Então você vê que tudo, o agir de Deus, ele tá movendo, ele tá agindo, ele tá enchendo um ali, porque daqui 2 minutos aquela pessoa vai estar saindo para orar por uma outra e derramando sobre a vida daquela outra pessoa. E eu acho que isso é a parte mais gostosa assim, do acampamento. A vigília é a cereja do bolo, mas graças a Deus nos últimos acampamentos nós vivemos vigílias em todos os cultos. Né? Esse último acampamento a gente reduziu um pouco, né? Não é mais nos feriados, nós fizemos um final de semana, mas eu pude sentir exatamente isso, que foram 3 cultos, mas parecia que os 3 foram longas vigílias, tanto é que acho que no último dia o pessoal lá do sítio estava falando lá, vem comer, a gente já foi atrasado pro almoço, inclusive, porque se deixasse a gente ficaria ali até o dia inteiro participando daquele culto. Poxa, glória a Deus, obrigado pelo... E o bom, cortando você, o bom é o seguinte, de acampamento e vigília, que é o seguinte, você pode se entregar totalmente. Sim. Ao mover do Espírito Santo. Porque na igreja é um culto público, então muitas vezes a pessoa fica com um pouco de constrangimento, restrição, por causa de às vezes tem um visitante. Mas em acampamento, em vigília, não tem vizinho, você não precisa se preocupar com a pessoa que está falando, será que ela vai achar que eu estou orando alto, estou orando baixo, estou falando em línguas, não. Você tem total liberdade. Então, isso. Acampamento e vigília é muito bom por causa disso. Exatamente. Você tem total liberdade. Você não se prende ao horário também. Não se prende ao horário. Horário, o que você vai comer depois do culto. Eu vou pedir ou vou ter que passar no mercado para... Enfim, não tem preocupação nenhuma mesmo, né? Uma coisa que eu fiquei um pouco curioso aqui é que vocês falaram que antes o acampamento era só para jovens, né? Como que foi essa mudança para abrir para a igreja inteira, né? Porque eu acho que isso também fez bastante diferença, né? Eu acho que tiveram várias etapas. Eu já passei pro lado do convidado. É só você, esse né? É mais recente. você. Não, acredito que assim, como eles mesmos comentaram, teve a fase que o pastor Décio e a Elenir organizavam. Uhum. Então, passou pro Heraldo. E foi com os jovens por um longo tempo, só que o nosso grupo de jovens, ele foi crescendo. Então, não eram mais só jovens, eram os filhos. A Vale mesmo, né, pegou ali alguns acampamentos. Então, a gente começou a ter esses jovens, eles viraram adultos e participavam. E era uma bênção. E aí, esse grupo ele muda depois da pandemia, que foi o último que você participou em 2020. Que é quando a gente falou, poxa, essa galera já não faz mais parte do grupo de jovens. E o nosso grupo de jovens também, a gente tem a questão da idade, acabou limitando. Então a gente falou, poxa, fazer um acampamento só para jovens e também jovens que nunca presenciaram acampamento, porque tem essa questão das experiências também. Você trazer aquelas pessoas que, igual o Didi falou, quando vem aquele grupinho do Reteté lá, precisa ter essas irmãs, porque é o pessoal que sabe realmente o que é ali você ir para, né? E você ir para buscar verdadeiramente. Às vezes eu acho que para os nossos jovens que estão começando a viver essas experiências, eles precisam ter pessoas assim participando dos acampamentos. E aí foi onde a gente se reuniu, né, com o Heraldo e com a Kelly para organizar
o acampamento do ano passado, que foi a volta. E aí a gente falando, poxa, vai fazer só com os jovens, vamos fazer jovens e casais. E aí a gente sentiu de Deus realmente, não, é para a igreja. E foi algo que Deus tem movimentado na nossa igreja até, no time certinho, uma família para pertencer. E a nossa igreja é uma igreja que é para a família. Então, por que não os acampamentos também serem para toda a família? O pai, o filho, o adolescente, o jovem, a criança também. Então, a gente fechou toda ali a parte de monitoria para que as crianças, os pais pudessem, poxa, meu filho está lá, brincando tranquilo, eu posso realmente aqui focar no que realmente importa, que é a parte espiritual. Então, respondendo a sua pergunta, foi assim que mudou para que realmente ficasse toda a família participando do acampamento, e foi uma bênção, né? Só que com isso tiveram mudanças, que aí foi, poxa, agora a gente não pode mais colocar todo mundo num mega alojamento de homens e mulheres, que aliás tem muita história engraçada de alojamento, né, Denner? O Denner é especialista nisso. O Denner, ele tem bastante história. E aí começaram as suas pegadinhas? Foi no alojamento? Na verdade, não começou por mim, né? Não, vamos lá, então. Eu quero ouvir isso aí. Como eu disse, eu fui alvo, né? No início. Inclusive dessa senhorita aqui na minha frente. Inclusive foi no próprio Angaturama, né? A gente dormia tudo junto ali no salão, né? A gente colocava um colchão do lado do outro. E, assim, as pessoas levavam algumas coisas, alguns equipamentos, alguns acessórios, né? Tinha ano que o pessoal fazia caravana para ir para 25 de março e voltava com caixas, né? De spray, tudo isso. Né? E um dia eu tava lá e de repente eu vejo uma fumacinha saindo do meu colchão. E vejo a Kelly assim, tipo, tentando se esconder de algum jeito. Ela, pelo lado de fora, ela pegou o fedorzinho, né? Olha só, né? Nossa, a quinta série da pessoa, né? Ela pegou, ela jogou, mas eu não sei se ela viu que tinha tecido, né? Só jogou. E o negócio queimou meu... Aí eu falei, eu anotei o nome dela no meu caderninho também, né? Mas agora complicou um pouco mais para conseguir devolver, né? Ah, sim, não, que o caderninho ele ficou grande, né? Ele ficou grande o caderninho. O caderninho da vingança. Eu já paguei o seu nome no caderninho. Já foi pago. Mas assim, pessoal, para esse acampamento de 2024, eu falei assim, eu vou ficar na minha. Eu falei assim, eu já sou um pai de 2 filhos, né? Eu já tô com a barba branca, né? Eu falei assim, pega mal, né? Ficar com essas brincadeirinhas aí, né? Aí a Adriana Nadim, ela vinha toda hora pra falar comigo lá. Eu pensava que ela ia orar por mim, trazer uma revelação. Ela falou assim, você precisa trollar o Leandro. A gente não sai daqui se você não trollar o Leandro. Eu falei assim, vou fazer o quê com o rapaz, né? Eu falei assim, eu não sabia o que fazer com ele, não sabia que tipo de trollagem que ela queria, né? Eu falei, vou ver alguma coisa aí. E ela me pressionando cada vez mais, né? Ela veio falar no mínimo umas 10 vezes comigo. Aí chegou no último dia da terça-feira. Não, na terça-feira não. Foi no domingo. No domingo. No domingo, ela falou, o último dia não pode passar de hoje. Eu falei assim, eu vou subir pra pensar em alguma coisa. Eu tive que pensar o puto, né? Eu vou orar e vou ver o que pensar em alguma coisa. O que Deus vai me revelar pra isso? Eu tinha a escadinha que sobe pros alojamentos, né? Aí vem descendo o Nilson, o Nadim, né? E o Sidney logo atrás, né? Não, primeiro veio o Thiago. Falei, Thiago, eu preciso da sua ajuda, tal, né? Falei assim, o pastor Heraldo tá precisando de umas malas. Sempre o Heraldo cúmplice. E coitado, ele nem sabe, né? Aí o Thiago falou assim, tá bom, depois eu levo, né? Eu já percebi que ele... Aí eu tava lá atrás o Nilson, o Leandro Ladinho e logo atrás o Sidney. Eu falei assim, gente, o pastor Heraldo tá pedindo aí, tem a ver com a mensagem, né? Acho que ele vai falar sobre a última viagem, alguma coisa assim. Ô, Leandro, você não tem uma mala assim? Ele, minha mala não é muito grande. Eu falei, não, pode ser, pega lá. O Nilson também trouxe uma e o Sidney falou assim, eu tenho duas. Né? Aí ele falou assim, só que tá cheio de roupa. Eu falei assim, mas tem que ser rápido, cara. Você não consegue tirar rapidinho as roupas? Ele, poxa vida, minha esposa vai brigar comigo, que tá tudo dobradinho lá, né? Último dia, deixa eu... Ele falou que ele pegou a mala...
Ele fez assim, ó, em cima da cama, pegou aquilo e o Dadinho falou assim, a minha não é muito grande. Eu disse, não, pode deixar que a minha, eu vou arrumar uma grande pra você. Pegou outra mala, também tirou tudo. Ele falou assim que a cama virou um depósito de roupa, né? Imagina. Tava tudo dobradinho, aí beleza. Aí foram lá buscar as malas, eu falei assim, agora é só levar pro pastor Heraldo, né? Mas vai rapidinho, que vai começar a palavra. Ele falou que precisa para antes das palavras. Beleza. E a Adriana só assim, e aí, pensou alguma coisa? Eu falei assim, tô pensando. Aí eu fui por trás, eu falei assim, ele tá lá na frente do púlpito, na primeira fileira, eu vou por trás que eu vou beber água, né? Falei assim, eu não quero nem saber, não quero nem ver onde vai virar isso daqui. Eu sentei lá atrás e fiquei assim, ó, só olhando, né? Aí chega primeiro a filhinha, né? Primeiro chegou os dois, o Nadinho e o Nilson atrás, né? Tá aqui, pastor. Né? Tá aqui. Pastor, tá aqui o quê? A mala. Sem entender nada. A mala, que mala? A mala que o senhor pediu. Nossa. Eu pedi, eu? Ele sabe, o Denner que falou que o senhor... Aí ele só olha assim pra trás, assim. Aí depois veio o Cid parou pra conversar com alguém, que todo mundo, no caminho, as pessoas perguntavam, você tá indo embora, irmão? Ele, não, eu tô só... É que o pastor vai fazer uma dinâmica lá, né? Ele pediu uma mala. Todo mundo foi perguntando pra ele. Aí depois ele chegou, o Cid, tá aqui, pastor, também, né? Nossa, era longe do quarto até lá, né? E assim, eu não ia fazer nada, mas eu responsabilizo o Adriano Nadinho. E na vez que eu caí, você responsabiliza quem? Não, na verdade, o senhor foi cobertor, né? Foi no que o primeiro que o Dani foi. E olha aqui, meu, Eu lembro. eu já ia bastante acampamento assim, aí do nada eu também saindo lá do quarto, eu e o Pedrão atrasado, que a gente ia ter que ensaiar ainda pra tocar. Aí vem o Denner. O pastor Heraldo tá pedindo, ele vai pregar lá sobre o sono, sobre estar sonolento, ele tá pedindo pra levar o travesseiro e o cobertor. Dois travesseiros e dois eu cobertores. olhei pra cara do Pedrão, o Pedrão me olhou assim e falou, tá bom, né? Aí catou enrolado assim. Aí dentro só dá a gente, aí abre assim, todo mundo. Parecia que na hora ainda, não sei o que aconteceu, a porta era aquela, foi naquele sítio de 2020, era de madeira, né? Era. Fazia um barulho pra abrir, aí a gente abriu, aí todo mundo olha assim, aí eu e o Pedro de travesseiro e cobertor, e o Denner lá do lado do Heraldo é vermelho, de tanto dar risada. Vocês foram no lucro ainda, porque teve uma vez que eu tava... As crianças eram pequenas, acho que só tinha a Alicia e tinha algumas outras crianças pequenas ali, e estavam assim, elas dormiam nos cantos, assim, principalmente nos cultos à noite. A Ju falou assim, vai lá, busca um colchão, já tinha alguns colchões lá, né? E traz para as crianças dormirem, né? Eu fui lá, peguei um colchão, né? Aí duas pessoas, não, acho que não era você, acho que eram outros dois irmãos lá. Onde você vai com esse colchão, irmão? Eu falei assim, ó, o pastor Heraldo tá pedindo lá. Sempre é o pastor Heraldo que Ele tá pedindo 3 colchões, eu tô levando um. Você tem que mudar, você não tem que ser o José Carlos. Vocês não conseguem levar? Me ajuda a levar lá, né? É só entregar direto pra ele. Aí eu fui na frente, coloquei no cantinho, a Alicia deitou lá e dormiu. Aí chegam os dois. E eu ia tocar esse dia, eu tava lá no púlpito, né? Aí chegam os dois, assim, não conseguia nem passar pela porta. Se tiveram que abaixar assim, o colchão. E eles pegaram o colchão assim, né? Nossa. Aí tá aqui, pastor. Pastor, tá aqui o que o senhor pediu. O Vitor tava do meu lado, o Vitor só fez assim, ó. Só pôs a mão. Ô, Denner, o problema agora é quem assistir esse podcast, Você vai perder a credibilidade. Por isso- Muda o pastor Heraldo, pensando. O muda a acampamento tática. é por ciclo, tá? por Então, o ciclo já acabou. Já deveria ter acabado no ano O pessoal passado. já vai ficar em alerta com Ou você. será que é um blefe? Ele tá Ou falando assim, ó, é. meu ciclo acabou. Eu já aposentei no ano passado, eu fui forçado. Agora vai ser o pastor Heraldo, vai falar, o Denner tá pedindo. O Denner tá pedindo. Alguém tem que continuar seu legado aí. E assim, pessoal, muito bom dar risada. O Denner, meu Deus do céu, eu fico com vergonha até hoje de lembrar eu entrando, a cena eu entrando lá. Mas assim, teve muitos momentos engraçados do acampamento. Um deles era os dias temáticos. Eu peguei alguns deles, teve um que eu fui acho que com o Bruno de Gina Palito, a gente foi fazer caixa lá de... E tinha... Como que surgiram isso? Tipo, foi desde o primeiro ou vocês, tipo, vamos fazer um dia diferente? Essa ideia de fantasiado? A gente começava as programações, né? Então era serenata e as brincadeiras. E aí tinha uma hora que a gente
precisava ter ideias, né? Aham. E aí começou a surgir a ideia, então, de fazer temáticos. Aí teve uma vez que a gente fez o temático de profissões, e aí cada um foi vestido, né? Teve gente que pegou roupa emprestada de médico, de policial. Então, cada um fez aí a sua profissão. Teve outro que foi a festa do Brega, Aí que vai aqui estar também... aparecendo umas fotos pra vocês aí na a gente tela, pessoal. colocou aí a do Brega também. Teve um que era dos Gêmeos, né, Kelly? Dos Gêmeos. Que- eu- Essa daí foi das profissões? Foi aqui, ó. Ah, das profissões, ó. Olha que legal. Eu fui de policial, o pastor foi de exército. Nossa, o pessoal foi muito criativo. É legal porque Sim, você vê isso a que é criatividade legal. e o quanto o pessoal se empolga para Uhum. poder, tipo, participar mesmo, né? Então é muito. E é interessante porque às vezes a pessoa nem tá muito afim de participar. Mas a hora que vai vendo todo mundo sair para participar da brincadeira, na hora mesmo o pessoal acaba dando um jeito e tipo, ai, vou pegar o que eu tenho aqui. E aí fica mais legal ainda, né? Meu Olha os Deus. Smurfs, olha. Nossa. Era o- Leandro, né? Era o Leandro. Não, é o Leandro que foi Canadá. embora e o Denis. Ai, que Eles legal. pintaram todinho de azul. Então, essa criatividade que é legal, né? Essa aqui Muito. Essa aqui aqui do Brega, vocês vão ter a oportunidade de ver o meu look da van. Né? Muito Olha bem que- elaborado, muito bem pensado, Nossa. inclusive. Ah, isso daí é o mais fácil de bolar, né? o Mistura pessoal umas vai usando a roupas nada a criatividade. ver lá. Esse e- vestido era da Isso minha que é avó, legal, né? inclusive. Isso que é legal. Que é Eu também peguei de divertido. alguém que foi madrinha. Nossa, eu peguei na minha voz. Mas assim, era do brega, mas o pessoal foi assim, um brega legal. Porque Sim. tem gente que às vezes... um brega chique. Porque às vezes faz umas combinações lá que, tipo, pega umas roupas que não combinam só, acho que tá brega. Não, o pessoal veio com umas roupas brega mesmo, né? É. O pessoal se preparou. Então tinha os opostos, lembra? Teve um que era dos opostos. Então eram os jantares temáticos, né? Como eram 4 dias, dava pra gente elaborar bastante coisa legal, né? Então, teve um que o menino foi pintado de saci, né? Foi. Ele se pintou inteiro de preto. De E o, ba- e o Depois pior, não conseguia tirar, né, pessoal? É, Depois porque assim, passava a buchinha nele e não saía. ele não passou a tinta especial para pele, né? Ele passou tinta guache. Né? Ah, E assim, ele demorou, acho que ele demorou 2 horas para colocar a tinta, né? E um dia pra tirar. 2 dias pra tirar. E quando ele foi tirar a tinta, ele precisou de ajuda, lógico, ficou umas 2 horas e acabou com a água do acampamento também, né? Porque a caixa d'água toda foi ali, né? Então, foi bem engraçado esse dia. Também. Pode. Eu queria lembrar outro também, acampamento que a gente passou na lama também. foi. Foi um acampamento também tem muito as fotos aí divertido também, também. né? Que a gente colocou uma lona gigante, colocava sabão Dona Glória. na Dona Glória, né, Denner? E todo mundo descia aquela rampa com a Escorregando. lona escorregando. Nossa, chegou uma hora que embaixo tava pura lama e todo mundo se jogou na lama. E foi assim também super divertido e também haja água para todo mundo. Eu imagino. Tinha torta na cara. Aí também teve o lance de fazer brincadeiras com torta na cara. Nossa. Então, não, foi... Sujou um pouquinho. Teve o pebolinho humano, lembra do pebolinho Mas humano? água Desceu, depois. criou o pebolinho humano. Ficou um monte de gente no campo, lá gramado, colocou tipo uns bambu, todo mundo preso nos bambu. E tinha todo Nossa. mundo que ia junto, voltava junto. Nossa, Foi legal. que legal. Criativo, né? Foi legal. Criativo. E assim, eram brincadeiras que não deram certo, né? Na verdade, a gente ficou lá, acho que umas 2 semanas pensando, pô, né? Que grande ideia, pebolinho humano, né? E deu um maior trabalho pro pessoal saber como que funciona. Aí, primeiro lance, eles chutaram na cara de alguma pessoa. E a brincadeira acabou. A gente falava, né, dos mesmos criadores de pebolinho humano. Nossa. Porque era as brincadeiras que quando a gente bolava, a gente sabe, né? Quando você vai programar um acampamento, a equipe que está programando aquilo começa muitos meses antes, né? E nós, como equipe, a gente também pensava, só que o Denner estava na equipe. Então, pensa Eu as fui contra brincadeiras. essa brincadeira. Eu fui contra. Olha o nível da brincadeira e o Denner foi contra, Nossa, né? Pra você ver o imagina. nível que era a brincadeira. Então a gente pensava, teve um que foi paintball, né? Que a gente fazia as bexiguinhas de tinta Nossa, e tinha que tacar foi. no outro. Foi à noite, na glória. À Foi. noite também, Então, saía todo mundo correndo, você tinha que tacar bexiguinha. então porque tinha as agora- brincadeiras noturnas também. Além de ter Tinha, e durante eram o mais dia. dias, né? Brincadeira com Sim, até hoje lanterna. tem, né, as brincadeiras Sim. noturnas. E é super legal, porque é mais legal você ver o pessoal caindo, escorregando, dando risada. Brincadeira que é silêncio, o pessoal rindo. Então
É muita gente, Não, e então você vê como é muito importante, gostoso. né? Além da parte espiritual, tudo, as brincadeiras, que é algo que a gente marca muito. Sim, Né? Essa e parte une, né? une Demais. bastante. Às vezes é uma pessoa que você nem tem Com afinidade certeza. e tá ali no seu time, Na e sua de repente equipe, você fala, né? poxa, que cara legal, que pessoa Com certeza, bacana. porque Você começa a rir, dá certo. eu né? lembro que quando eu vinha pra igreja antes, e aí quando eu fui pro acampamento, foi quando eu me aproximei do Gá, dos meninos, e aí foi quando eu tive mais vontade de começar a vir nos jovens. Então o acampamento, você falou algo muito importante, que eu acho que também a união, que eu acho que é muito importante para a gente vai ter muita gente nova que tá Com chegando, certeza. para acaba unir se o grupo, conhecendo, unir a igreja, isso daí eu acho muito importante. E você sabe que isso de união é legal, porque às vezes a pessoa fica meio sem graça. Ah, eu não conheço ninguém. Sim. Ah, eu acho que eu vou ficar isolado. Mas a nossa igreja tem uma coisa muito bacana, que é, normalmente a gente tenta sempre sentar com quem a gente não tem Sim. afinidade. Isso é verdade. E isso que é legal no acampamento. Porque, poxa, eu, o Denner, meu tio que tá aqui do meu lado, a Kelly, a gente se vê toda hora. Então, é legal você sentar e ter oportunidade de conversar com quem normalmente você não conversa. Se envolver Então, às essas vezes, pessoas, se envolver. Vamos ver. Então, isso que é legal. Às vezes você tá com medo de ir no acampamento. Ah, eu vou ficar sozinho, tô meio deslocado. Você não vai ficar sozinho. Ninguém vai deixar Aí, você ó, sozinho. Pra você que É tá isso aí. ouvindo, que tá assim, poxa, será que é pra eu ir? Aí, tá aí a É. resposta. É. E a gente teve também aqui, recentemente, o Ricardo. E ele comentou que ele veio, o primeiro culto que ele veio aqui na nossa igreja foi na semana do acampamento. Olha aí. E ele ouviu, ele falou assim, meu, acho que eu vou nisso aí. Ele mandou, acho que e-mail pra você, não foi, Ké? Ele mandou e-mail. Ou seja, ele foi pro acampamento sem conhecer, sem nunca ter tocado uma palavra com ninguém. Aí, tá vendo? E chegando lá foi o momento Não. que ele foi acolhido, Não lembro. que ele fez amizade. Ele falou, eu voltei dessa experiência totalmente imerso e já conhecia todo mundo. É. Então, assim, é uma coisa que acontece muito em acampamento. É, você assim. vai, às vezes, sem conhecer ninguém, porque você está se achegando, né, na igreja. E quando você volta, você já volta super enturmado, super, né? até porque você dorme, Com várias dorme no amizades. mesmo quarto, Exatamente, participa de tudo, é. então não tem como, né? É. Não tem como. Um dos acampamentos que a gente fala, todos os acampamentos, esse foi melhor que do ano passado. Um dos acampamentos que foi legal também foi do Angaturama, que assim, o Angaturama ele tinha muitas atividades, tinha caiaque, tinha tirolesa, teve cômicos da tirolesa, teve do caiaque, mas assim, teve do Angaturama que teve um ano que choveu, praticamente choveu os 4 dias. Os 4 dias de chuva no Angaturama, com todas as atividades que tinha, nós ficamos presos ali. Foi um dos acampamentos que o pessoal mais nessa questão de comunhão, porque você não tinha o que fazer, então você tinha que ficar ou dormir durante o dia ou ficar conversando. Então o pessoal se reunia para conversar. Então teve troca de experiência vamos supor, de vigília, de culto, de tudo. Então foi um acampamento muito legal, porque uniu, até nós falamos, acho que Deus que mandou chuva para poder unir o povo, porque no Angaturama, como tinha muitas atividades, dispersava o povo. Cada um ia para um canto. Então, foi um acampamento que nós falamos. Esse também foi marcante, que deixou o pessoal bem unido mesmo. Sim. Isso é verdade. Um acampamento também que mais recente, que eu falo que marcou muito, foi o acampamento de 2017, que o ônibus quebrou também. Mas esse quebrou, que a gente teve que tirar literalmente tudo, e aí já não era só violão, teve que subir caixa, bateria, mala de todas as mulheres que elas subiram lá, e aí a gente que teve que carregar, empurramos o ônibus, e assim, já tinha sido maravilhoso o acampamento. Mas no momento de dificuldade, no momento que ali todo mundo... A gente se uniu muito. Eu lembro que nós, como nos jovens mesmo, porque aí já tinha meio que o pessoal que era mais jovem e o pessoal mais adulto. Nós nos unimos muito nesse momento, já quase que no final do acampamento veio uma dose extra ali de união, no momento que era para ser tipo assim, pô, o ônibus quebrou. Tinha gente que ia trabalhar, tinha gente que realmente estava lá. Meu, eu tô começando a ficar preocupado, porque 6 horas da manhã eu tenho que trabalhar. E a gente lá, 7, 8 horas da noite, nem sinal de arrumar o ônibus. Mas foi, assim, um acampamento que marcou muito. E, assim, uma coisa legal que o Di falou sobre o Angaturama, que a gente conseguiu preencher um pouquinho desse espaço do Angaturama nesse último, levando toda a família. Agora, para você que está nos assistindo, o acampamento que nós vamos realizar esse ano, que, aliás, não sei pra vocês, mas eu fiquei ansioso. Eu tô Falando muito de já. acampamento. Já tô querendo que Falando seja das... amanhã. E a, Almoçando, né? Já. e a boa notícia é que falta menos de um mês para o nosso acampamento. É isso a aí, gente já uhul! está aí contando os dias, as horas, para chegar esse momento. E você que está nos assistindo, se você fala, meu, quero ir,
ainda dá tempo de você participar. Lembrando que agora esse acampamento, quando vocês eram lá no Gaturama, não tinha quarto, né? Não, era aquele que Salão. Se o Daniel quiser falar, porque hoje você tem, o restaurante continua o mesmo. E o salão do lado é onde dormiam os homens. Então a gente levava colchão, levava tudo e dormia lá. Chegava de manhã... Vocês que levavam os colchões? Não, já tinha lá colchão. tinha lá. Tinha? Tinha. Porque eu lembro que eu levava, que eu dormia eu, o Vanderlei, o Paulo e o Lucas, a gente dormia atrás do púlpito. Sim. Nossa. Porque ninguém queria ser zoado por algumas pessoas, entendeu? Então eles se escondiam, na verdade. Eles fugiam. Né? Então o que acontecia? Eu chegava de manhã, era literalmente levantar acampamento. Tinha que tirar todos os colchões, preparar tudo, porque ele era o salão de culto. E as meninas dormiam na casa, né? Aí as meninas dormiam na casa e a gente dormia no salão. Então, literalmente, de manhã, levantava tudo, colchão, dobrava tudo, porque era o salão de culto. Aí ficava o dia inteiro para culto, para estudo. E era complicado. Aí, quando o último que a gente foi no Gaturama, não lembro que ano que foi, eles estavam construindo onde hoje é os quartos. Legal. Aí nós falamos, pô, que legal, nós vamos até conhecer a construção. Estava construindo ainda. Aí depois falaram, não vai poder mais fazer aqui, porque agora aqui vai fechar, vai ser um hotel, alguma coisa assim. Falei, então acabou a nossa regalia, Aí né? agora vocês vão passar as fotos de 92 e vai passar agora, né? O Agora que o vai pessoal tá vai rolando poder as ver, fotos. o que vai ser Vocês esse viram aí, acampamento. enquanto o Didi falava dessa época que era ainda o alojamento. perrengue. E agora vocês estão acompanhando aí, enquanto a gente está conversando, as fotos do nosso último acampamento. Porque a gente chegou lá, mesmo tendo essa estrutura de hotel e eles fechando, pelo número de pessoas que nós levamos, que foram acho que 170 pessoas no ano passado que nós fomos, eles fecharam o hotel exclusivamente só pra gente. Então, assim, a gente está falando de uma estrutura, quartos individuais para você, para sua família. Didi agora, um homem casado, vai poder ficar só ele e a esposa dele lá. Então, assim, você tem... Não é mais um banheiro para 36 pessoas. Não, Agora é suíte. Agora é suíte. Agora tá chique. É um box de verdade, né? É um box de verdade, água quente de verdade. E a gente tá falando assim, a comida então, teve acampamentos também que ficou marcado, né? O acampamento do frango, o acampamento da salsicha. Da larvinha. Nossa, da larvinha. Da larvinha foi o pior. Meu Deus. Mas assim, o nosso último acampamento ficou marcado por excelentes refeições. Maravilhoso. O arroz em todos e os feijão de lá, aspectos. meu pai amado. Nossa. O Angaturama, ele, desde a primeira vez que foi, já foi marcado pelas refeições. Era muito bom, muito bem servido, não Muito tinha bem servido. miséria. Eles são muito atenciosos. Muitas refeições, a gente até fala, acho que foi o José Carlos, eu tava na fila com ele assim, aí ele falou, gente, mas isso aqui é um exagero, porque a gente vai ficar aqui 2 dias e meio, e eu tô, sei lá, fazendo 10 refeições, ou seja, eu tô mais comendo do que qualquer outra coisa. Muito bom. E é realmente muito bem servido, e sem contar a parte de estrutura que eles têm. A estrutura deles, de todos os acampamentos que nós fomos, a estrutura deles é a melhor que nós já estivemos, né? Sim. E olha, a primeira vez que nós fomos lá, nós fomos depois 4 anos seguidos, 3 ou 4 anos seguidos nós fizemos acampamentos lá, né? A gente fazia o acampamento do carnaval e já fechava para o ano seguinte, né? E aí realmente foi o que o Didi falou, nós só paramos porque eles construíram os alojamentos e não iam mais alugar para acampamento, né? Ia ser o hotel que é até hoje, né? Eles fecharam para nós por conta do número de pessoas, mas você vê, tem a parte de diversão, né? Tirolesa, salão de jogos. A chalana. Não, a tirolesa é maravilhoso, Foi, né? foi. Muito legal. Então, além de ser uma estrutura bacana, tem o que você fazer também, né? O pessoal, que nem quando a gente foi passear de trenzinho, lá todo mundo brincando no trenzinho, então é bacana. Sem né? contar também que eles deram um upgrade na parte de culto também. O salão lá de culto maravilhoso. deles. Parece Ar-condicionado, a poltrona super confortável lá, as cadeiras, todas elas acolchoadas. Então, assim... E a ideia de fazer na família, aqui na igreja, com a família, é sensacional esse espaço. Porque não é um acampamento direcionado só para jovem, só para criança. Toda a família participa, toda a família tem um momento de lazer ali para fazer. Tem brinquedos legais para as crianças, para todas as idades das crianças. Para quem é mais radical, tem a tirolesa, tem o pedalinho. Então, ele consegue atender todas as idades. Então, a família fica muito bem atendida ali, né? Sim. Né? Você consegue participar e não se preocupar, né? Porque, como o Gabriel disse, tem o pessoal de recreação.
Sim, monitores, os né? Tem monitores. até os monitores, é verdade. Realmente foi Então- alguma coisa assim que a gente fechamos a parte, realmente pensando nos pais. No bem-estar de no todos, bem-estar né? de todos. Das Nossa, crianças. a Valentina já tá Claro. contando os dias para ir no acampamento. Sim. Ela Nossa. lembra do ano passado e ela já fala: mãe, será que eu tenho altura para ir na tirolesa? Ela tá contando os Eu minutos. não consegui na tirolesa. Não foi? Não Não foi. perdeu. Aí esse ano, aí, ó. tanta Agora coisa agora pra você vai fazer. esse ano. Eu fui Esse na ano você chalana, vai, é. fui no futebol e na hora que eu cheguei pra tirolesa, o cara ele falou, ó, tá vendo aquela pessoa ali? Ela É foi a a última. última. Ah, meu Deus. Ah, então- Agora você vai. Eu vou, esse ano eu vou. Tô contando, tô igual a Valentina, tô Tô contando. contando os A altura eu tenho, né? Tá contando Então eu bem. queria fazer uma pergunta pra você, que tá aí em casa nos assistindo. Qual é a sua desculpa pra não participar do nosso acampamento 2025 marcados? Eu não sei. Não tem O ano desculpa. passado Não tem nós somos desculpa. escolhidos e esse ano seremos marcados. Amém. Depois É de isso aí. assistir esse episódio, Realmente eu não tenho tem certeza como. que vai ser um acampamento que assim a gente vai voltar de lá marcados com as experiências que nós vamos viver, com a comunhão que a gente vai adquirir mais ainda lá. E assim, se já teve história aqui, imagina se a gente fosse pegar a história de cada uma dessas pessoas que participaram e as histórias que a gente vai ter para contar depois desse Com E o acampamento. certeza. pessoal que está assistindo, né? Poderia deixar nos comentários uma experiência marcante Boa. em acampamento. Com Deixa certeza. aí. Poderia compartilhar, você que seja de outra igreja, você que faça parte da nossa igreja, deixa nos comentários também um momento especial que você vivenciou no acampamento. Vamos bater Isso é muito recorde de legal. comentários. Eu quero ver longos textos aí É do isso aí. pessoal digitando e compartilhando as experiências. E depois a gente pode até sugerir, né? Fazer um podcast no pós. Melhores do momentos do né? acampamento Nossa, 2025. é. Novas Eu experiências. não sei, eu não posso contar aqui, mas eu já tô sabendo de umas novidades que vão ter aí no acampamento. Sobre Surpresa. o podcast também, algumas Surpresa. coisinhas especiais, uma fusão aí que vai rolar. Então, assim, acompanha. Se puder, melhor ainda, participe e vem coisa muito boa por aí. Mande Com suas certeza. histórias, seus comentários, né? Se tem alguém que está assistindo que participou conosco desses acampamentos, né? Coloca aí também suas experiências. Se vocês suas lembram, histórias. se vocês passaram também por alguma situação com o Denner, também deixa nos comentários. Isso daí é o que mais Agora vai é a ter hora de você comentário. desabafar, pode? Agora é a Você hora foi que você vítima falou do assim, Denner? não, foi pouquinho aí, agora é a hora que vai vir toda a verdade. É. nos Quem foi comentários. vítima do Denner se manifeste. Várias, hein? Se Várias. puxar a capivara aí, meu, é outra coisa. Eu imagino. E antes da gente finalizar, né, Gá? Eu ia perguntar pra cada um de vocês aqui se vocês querem deixar algum recado pro pessoal. Se cada um quiser falar um pouquinho pra gente finalizar. O Daniel quiser começar. Agradecer a oportunidade, né? Compartilhar aí as experiências, acho que é muito importante, mas que as pessoas possam ver e sentir, né? Aquilo que a gente tem sentido durante todos esses anos. Não tenho dúvidas que vai ser também um acampamento marcante para todo mundo. Então, quero agradecer aí pela oportunidade. Eu também quero agradecer. Foi muito bom estar aqui, lembrar, né? Reviver tudo que nós passamos aí por momentos tão especiais e dizer para você que a Igreja Cristã Evangélica ela é uma família para pertencer. E faça parte dessa família também. Se permita participar do acampamento, dos encontros. Aqui é uma igreja séria, tudo muito feito com muito amor, com muito carinho. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast vai se lembrar de tudo que nós vivemos. Se você participou desses momentos, sabe do que nós falamos aqui. Com certeza. E eu creio que muito mais Deus ainda vai fazer nesse novo momento aí de acampamento e que você se prepare e participe com a gente. E quem sabe você não vai ser a próxima pessoa a estar sentada aqui compartilhando a tua experiência também. Oh, Amém. Amém. com certeza, amém. Amém. Também quero agradecer o convite, né? Foi muito bom, né? Recordarmos, né? Tudo que nós passamos nos 30 e poucos anos de acampamento, né? E a gente conversando sempre lembra de algo que às vezes caiu no esquecimento e o outro faz a gente lembrar, é muito gostoso, né? Então, e eu quero te convidar, né? Se você ficou curioso, né, com a nossa conversa, assim, se isso aguçou o seu desejo de estar presente no acampamento, sentir algo da parte de Deus, essa união, né, tudo aquilo que comentamos, você pode ter essas experiências, né? Não precisa só viver de ouvir falar, mas você pode também ter a sua experiência nesse próximo acampamento. Eu tenho certeza que se você for, você também trará novas histórias, novas experiências. Então, não fique de fora, né? A gente faz um convite para você estar conosco. Agora está chegando, hein? Agora nesse próximo acampamento. E você também vai ser marcado
por novas experiências. Amém. 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 Finalizar? Eu agradecer pelo convite dos meninos aqui. Foi um podcast diferente. Pode ver que o formato foi diferente. Totalmente. Os bastidores Livre foi espontânea meio, pressão. foi meio conturbado para poder montar essa mesa aqui, onde Mas deu está o tudo pessoal certo. aqui. Final Mas deu acho que certo. acredito que foi legal, porque deu para reunir experiência de 4 pessoas diferentes, que participou de acampamentos diferentes. Você que ainda não participou de um acampamento, venha participar desse próximo, é setembro, né? É agora já. Em setembro, vai ser muito bom. Ano passado nós fomos escolhidos, esse ano já somos marcados. Eu fiquei um tempo sem participar de acampamento, senti muita falta mesmo, porque eu estava fora e eu lembrava de alguns acampamentos que eu participei e fez muita falta na minha vida. Então não deixe de participar, ainda dá tempo, as inscrições ainda estão abertas, ainda tem vagas ainda. Então agradeço muito a oportunidade, foi muito bom reviver alguns momentos aqui que depois vocês vão ver em fotos ou se puder algum vídeo de acampamentos passados. Então é isso, agradeço, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E eu queria agradecer vocês por terem topado o convite. Prazer. A gente sabe como é corrida, a rotina, a gente está aqui num horário já avançado, mas se deixasse a gente ficaria igual acampamento, né? com Ouvindo as Muita histórias. muito assunto, Só é. de assunto. E Faria o vigília. acampamento ele é mais ou menos isso aqui. É isso aí. Essas são conversas, são experiências e são momentos especiais na presença de Deus junto com os nossos irmãos. Então eu queria agradecer vocês por terem participado, por terem, tantas fotos, momentos especiais dividido conosco. E agradecer você também que participou aí, interagiu, que você que acompanhou todo esse episódio. Deixa aí nos comentários, como a Van falou, a sua experiência mais marcante nos nossos acampamentos. E a gente espera você aqui no nosso próximo episódio do Ice Talks. Deus abençoe e até mais.